Olá, pessoal, vamos começar mais um Papo de Compadres, episódio número 51, gravando novamente aqui em São Paulo. Uma mesa de cariocas em São Paulo, uma coincidência boa, mas faz parte, né, nesse mundo cada vez mais globalizado. Os cariocas são muito empreendedores também, e não é à toa que a gente às vezes se encontra em São Paulo. Tô aqui ao lado da minha musa inspiradora, cara desse podcast, Carol Gonçalves. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje o episódio vai para um lado que eu cada vez estou me apaixonando mais. Tô começando a entender, porque o primeiro episódio do assunto eu não entendi nada. Ainda bem que eu tinha minha economista contadora, que consegui. Tinha uma pessoa também muito especial aí, que hoje até se tornou um apoiador do podcast, que eu vou apresentar daqui a pouco. Você já deve ter assistido o podcast dele, mas hoje o nosso convidado, um cara muito conhecido no mundo aí dos ativos digitais. Já admiro. Quando eu descobri que o cara é IME, aí pronto, ele já é um degrau aqui, ó. Eu já fico doido. Falo, cara, o cara é IME, pronto. Já é um degrau acima. Cara, super gente boa. A gente já fez aqui um offline aqui. Só comprovou que eu já imaginava que ele fosse. Adorei conhecê-lo. E agora a gente vai gravar, vai trazer muito conteúdo. O cara que eu sou fã, Rafael Castaneda, o Casta Cripto. Obrigado por ter vindo. Pô, gente, muito obrigado pelo convite, viu? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado. E a Carol, que já é nosso amigo, né? Tiago, apoiador do podcast, ela vai apresentar você, Tiago. Pois é, estamos aqui de novo com o nosso amigo e apoiador, Tiago Rudiger, que esteve com a gente no episódio número 47, que é o cofundador e CEO da Tense Foundation. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Acho que esse papo inicial serviu para abrir, né, um monte de outros papos. E estou super feliz de vocês estarem super antenados e interessados nesse mundo, que é um mundo à parte, né, Casta? E, enfim, vamos lá para mais uma rodada de pílulas do conhecimento sobre esse mundo cripto aí. Cara, eu vou começar o podcast falando que a gente entrou nesse mundo no episódio 47, até então só ouvia falar, e aí a gente foi apresentado, a gente começou a conversar, a gente gosta de investimentos e tal, e aí começamos a entender o que era do ativo digital, o que era cripto, o que era criptomoeda, o token, NFT, etc. Inclusive tem novidade, né? No final do episódio eu vou anunciar aqui. E aí conhecemos o Thiago, né? Virou um amigo. E aí ele falou assim, cara, vocês têm que levar o Casta. E eu já segui o Casta. Porque eu tinha assistido o episódio seu e eu falei assim, cara, porque você abordou um tema que eu vou começar por ele, que assim, tocou meu coração, porque eu adoro esse tema, que é a valorcracia ou valocracia? Valocracia. Então vamos começar por ela? Pô, que interessante, né, cara? Sabe que eu sou o inventor da valocracia, Isso. né? Quando a gente fala de esse mercado de ativos digitais, né? Muita gente já entendeu uma coisa: Bitcoin e criptomoedas estão desafiando a maneira como as finanças tradicionais funcionam. Uhum. Então eles desafiam abertamente muitos conceitos, né? Você opera, por exemplo, um sistema de corretagem 24/7, sem a necessidade de um prédio central, cheio de fiscal, cheio de um monte de coisa, tudo vira software. Você tem sistemas de custódia, onde você faz a mesma coisa que um banco, né? Você tem sistemas, por exemplo, de swap, de troca, que faz a mesma coisa que uma bolsa, só que funciona 24/7, liquida bilhões de dólares por dia e não tem ali, né, alguém realmente olhando, né? O negócio funciona sozinho. Uma outra vertente desse universo é que ele não está hoje só questionando o sistema financeiro tradicional. Ele também questiona o sistema político. Entende? Do mesmo jeito que alguém desse nosso mercado fala assim, cara, por que a bolsa funciona só no horário do pregão? Né? A gente vive num mundo globalizado, velho. Se a China acontece um troço com a China, vai afetar uma empresa no Brasil e eu não posso negociar, eu tenho que esperar abrir o horário do pregão. Não faz sentido. Um cara de cripto, de nosso mercado, pode já falar, para que nós temos uma democracia representativa de eleições em 4 anos? Né? Pô, 4 anos é muito tempo, cara. Né? Será que não podia ser mais líquido, mais eficiente? Será que não tem outras formas de você fazer um exercício democrático que seja? Então a gente é muito questionador, né? A gente sempre pensa como que a tecnologia pode redefinir coisas que são feitas da forma tradicional. No geral, o mercado e as pessoas de cripto são pessoas de um forte viés disruptivo, que é muito similar à galera que estava tocando o movimento da internet no começo dos anos 90. Questiona tudo. Isso aqui tá obsoleto, tá velho, tá errado, né? Sim. E o pessoal reclamava. Quando que a gente achou, nos anos 90, que você ia ver mais notícia online que no jornal impresso? Ah, nunca!
Né? Quando que a gente achou que você ia ter mais celular do que telefone fixo? Nunca. Hoje tem mais celular do que gente, velho. Entendeu? Então, a galera que pensa à frente é essa galera mais disruptiva. E a Valocracia é um experimento que eu toco, onde eu desenho novas formas de se organizar coletivos. Coletivos pequenos, médios, grandes, depende de qualquer um, mas é um experimento para a criação de sociedade digital. Quando você ingressa num universo como esse de cripto, você vai ter literalmente uma moeda, que não é o real. Uhum. E alguém emite essa moeda, certo? Então você tem uma figura muito similar a do quê? De um banco central. Sim. Cada um desses projetos cripto, cara, eles têm na sua essência um banco central próprio, que define uma política monetária própria. E eles também têm mecanismos onde eles usam esse instrumento para votar e para decidir o que fazer. Então eles têm um banco central e eles têm um sistema político. O que falta? Defesa. Só que como é uma nação ou um estado-nação digital, você não tem que defender a fronteira com rifle. Você tem que defender o ataque vetorial de um ataque cibernético. Sim. E aí entra o componente criptográfico. Então, fazendo uma analogia, né, o que a gente está construindo hoje são mini-sociedades digitais. E a minha leitura é que, muito embora a parte econômica esteja bem avançada, a parte política ainda é muito ruim. Nós não temos ainda bons experimentos no nosso mundo para mostrar que é possível redefinir as bases da política. Seja para aprofundar a democracia ou para questionar a democracia. Porque, para mim, como disruptor, vale tudo desde que melhore a sociedade, né? Sim. Então, a Valocracia é um projeto meu nesse sentido. A gente começou escrevendo um manifesto sobre como é que seria uma sociedade digital. E a sacada da Valocracia é que ela é um regime do valor, né? Valocracia, democracia, aristocracia, né? Sim. Então, uma cracia é um regime e a Valocracia é o regime do valor. Então, é a idealização de uma sociedade onde existe desigualdade econômica e financeira, ou seja, existe a formação de elite, não é uma abordagem socialista, igualitária, só que a questão é como é que a gente define a elite. E a definição da emancipação de um ser humano na sociedade da valocracia é: nós emancipamos os seres humanos que têm a melhor capacidade de melhorar a vida para todos os outros. Entendeu? Então, a gente tem que filtrar os seres humanos que melhor agregam Fazer valor o pro bem, coletivo. Dá retorno, né? Não é igual... É que fazer o bem é uma coisa um pouco, né, assim, o que é o bem, né? Subjetivo, é. Mas eu Sim, digo assim, se ele melhorou a vida para a maioria das pessoas do coletivo, que é uma visão democrática, aquele cara tem a capacidade de tornar a vida melhor para mais pessoas, aquele cara tem que ter mais poder político, aquele cara tem que ter mais poder econômico. Então você não elege o representante político, ele emerge da sociedade a partir das próprias contribuições históricas dele na sociedade. Sim. E como você contabiliza tudo, você não precisa votar. O cara, naturalmente, os líderes emergem naturalmente, entendeu? É um experimento, tá? E, pessoal, vou até pedir licença aqui, mas eu, pô, como fã do Casta aqui, queria também fazer umas perguntas, né? Se vocês não se importarem. Não, fica à vontade. Mas, Casta, assim, muito do que você descreveu, assim, parece com o conceito de network states, né? Como que você correlaciona, né, esses dois conceitos, assim, a valocracia com network states? Seria a valocracia um potencial regime de governança barra, enfim, de exercer a cidadania em um modelo de network states? E, enfim, se você quiser também contextualizar o que é network states. Isso que eu ia pedir. Eu acho sim, que sim. vale dar um Exato, passo exato. atrás, né? Network states, ou estados de rede, é uma teoria proposta pelo Baladi, que é um filósofo, ex-CEO ou CTO da Coinbase. ex-CTO da Coinbase, que é uma das maiores corretoras do mundo, um cara super Grande investidor anjo, né? tecno-otimista, um cara É, filosófico. tá bem conhecido, porque a gente entrou no mundo tem pouco tempo, já sei esse nome. Todo mundo sabe que o Baladi existe, né? Uhum. E o Baladi escreveu um livro que está disponível na internet, não é muito grande, é mais um estatuto, né? Ou um conjunto paper, de né? ideias, um paper, onde ele fala que a próxima onda, a grande onda de disrupção na ordem global socioeconômica vai ser a dissolução ou a perda de relevância das fronteiras geofísicas. Aonde nós Concordo com isso aí. nós vamos ter a emergência de sociedades digitais. Para pensar numa coisa, cara. Você passa muito mais tempo ou no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok do que na sua vizinhança. Sim. E você conhece muito mais pessoas pelos vínculos digitais que você constrói do que o seu vizinho do lado. Uhum. Você não vai pedir café pro vizinho, é mais fácil você pedir pro iFood trazer o café, Verdade. né? Ou pedir pro teu amigo, cara, manda um café aqui pra casa porque minha internet tá ruim ou porque eu tô sem dinheiro, né? Do que você ir no vizinho e falar, cara, me dá um café. Então essas pessoas estão se organizando. E existem culturas. Existe uma cultura em torno do Instagram. Existe uma cultura em torno do YouTube.
em torno do Twitter, né? O cara do Twitter é aquele cara mais intelectual, gosta de texto, quer debater ideia. Né? Cada rede já tem seu perfil. O cara Instagram é um cara lifestyle, o cara YouTube é um cara que vai mais no conteúdo. Então, até que ponto essas coisas não vão evoluir para que elas sejam o protótipo de uma nação e elas contestem o poder de uma nação? A gente tá vendo agora. Olha o imbróglio do Twitter com o Brasil. Sim. Aquilo ali, cara, aquela briga que a gente teve entre o Brasil e o Twitter e censura de censura, aplica multa, aquilo escalou para uma proporção que é uma proporção de conflito internacional. Guerra Fria, talvez. Quem tinha que estar resolvendo aquilo era o Itamaraty, velho. Aquilo é um problema de relações diplomáticas. Aquilo tem a escala e o impacto de um conflito entre duas nações, não entre uma nação e uma empresa. Não, é porque a empresa está dentro da nação, ou ela presta serviço, você dá uma cachotada nela e ela cai no lugar. Mas a empresa do Twitter, cara, o cara tem acesso a milhões de brasileiros, ele tem mecanismos para... Ele pode não censurar, mas ele impulsiona um conteúdo e ele deixa o outro menos visível, faz ali aquele shadow ban que a gente fala. O cara tem literalmente uma rede de satélites que contorna o mundo inteiro, um surveillance absurdo. O cara tem uma agência de foguete e o cara tá do lado do presidente Trump. Então o Twitter não é uma empresa, o Twitter é uma espécie de um novo ator na ordem global. É um método de comunicação na mão dele, né? Sim, e as Big Techs. A Amazon também tem esse poder, a Alphabet tem esse poder. Então o Network States, ele fala o seguinte, cara, grandes corporações e organizações digitais, elas vão começar cada vez mais a questionar o poder de países. De nações, estados democráticos capitalistas que tem uma fronteirinha bonitinha, né? E podem até causar cisões, né, dentro de um estado-nação geofísico. E aí, nesse sentido, isso é a teoria do Network States, tá? De que a internet vai formar novos estados que não são geofísicos. Não, mandou super bem. Agora encaixou. Entendi. E aí, o que a valocracia é? A valocracia é um regime pensado para um Network State. Sim. Porque uma democracia de eleição representativa... a Constituição você escreve, nós somos uma valocracia, uma governança. É uma governança. Porque assim, pegar urna e votar a cada 4 anos não serve. É uma estrutura ineficiente para um network state. E não é à toa que essas corporações hoje afrontam países. Sim. Porque elas têm um grau de eficiência que vem do mundo corporativo, pro bem ou pro mal, muito mais eficiente que um país, que a cada 4 anos pode trocar o lado da esquerda pela direita e vice-versa, tu desmonta toda a máquina, tem que remontar a máquina de novo, um monte de conflito, você não consegue fazer nenhum planejamento de longo prazo. Sim. Muito mais instável, né? Eu não tô falando que é pra acabar com a democracia, eu tô constatando um fato. Sim. Por que a China emergiu tão rápido no mundo? Porque ela não é democrática. E assim, pode ser ruim, pode ser bom, gosta, não gosta, mas é o fato. Enquanto a gente não consegue fazer nada que dure mais que 4, 8 anos, os caras têm planos de 30, 40, 50 anos. Sim. Então, isso não mostra que é para acabar com a democracia e tudo tem que virar a China, mas que nós precisamos procurar novas formas de nos organizar, mais competentes e mais eficientes para os desafios do mundo moderno. Eu ia só fazer uma pergunta do seguinte, mas você acha que as soluções dos ativos digitais que se destacam, por exemplo, pegar o Bitcoin, que você fala Bitcoin todo mundo conhece, você acha que tende mais ao Bitcoin politizar, ou seja, se destacou, entrou mais para o sistema, porque agora com o Trump falando, um monte de gente falando, daqui a pouco ele sendo baseado até no dólar, enfim, você acha que a tendência é essa, e aquela essência do início dos destaques se perdem, acabam se corrompendo ao sistema? Ou você acha que o sistema que daqui a pouco vai ceder para estar funcionando desse jeito? Essa pergunta é boa, cara. Essa pergunta, ela remonta ao nascimento do Bitcoin. Por que o Bitcoin nasceu? Essa é a primeira pergunta. O pessoal acha que o Bitcoin nasceu em 2008, né? Na verdade, o Bitcoin é fruto de um movimento que remonta aos anos 70, ok? Quando a gente estava elaborando os primórdios da internet, já lá nos anos 70, 80, tinha uma galera de contracultura, bem tecnocrata, bem tecnológica, robista de computação, engenheiro eletrônico, matemático, economista. Esses caras olharam para a internet nascendo e falaram, cara, a internet é perigosa. Porque com a internet, o governo vai poder olhar todos nós o tempo todo. Então essa galera tinha medo que a internet virasse a profecia do livro de 1984, do George Orwell. Que todo mundo deve ler, né? Todo mundo, cara, tem que ler esse livro. Leitura obrigatória. O livro dos anos 30, que é mais relevante... Não, parece que você tá lendo os dias atuais. Parece que foi escrito ontem o livro. Então o medo é que o Estado usasse a internet como uma máquina de supervigilância para controlar todo mundo em todos os lugares o tempo todo. Esse era o medo. Então eles falaram, a gente tem que dar um jeito de usar a internet para combater o governo e não para deixar o governo dominar a internet. Eles fundaram um movimento chamado de Movimento Criptoanarquista.
Então eles ficavam procurando maneiras de, cara, vamos usar a internet para sabotar, não deixa o cara dominar a internet, fazer questão de criptografia, a gente poder conversar sem ninguém escutar, esconder as coisas, sabotar as coisas. É porque criptografia remete isso, né? A guerra, né? A comunicação sem a pessoa perceber o que você tá falando. A criptografia é um negócio insano, cara. Você pode ir mais longe. Qual foi um dos fatores decisivos para os aliados ganharem a Segunda Guerra? Foi a quebra da criptografia do eixo nazista. Quando eles quebraram a máquina Enigma. Verdade. E isso foi o que causou o nascimento dos computadores. Tem filme que fala disso. É, o filme do Alan Turing. O cara literalmente inventou o protótipo de um computador para quebrar a criptografia do eixo nazista para os aliados vencerem a guerra. Ali é o marco do nascimento da computação. Sim. Bitcoin pode ser remontado até aí. Então você imagina os norte-americanos olhando quando um grupo de maluco nerd fala: eu consigo fazer criptografia, eu e o Thiago, e é uma criptografia tão forte que nem a quebra da criptografia nazista consegue quebrar isso aqui. Ela é inquebrável. Os caras ficaram loucos, velho. Entendeu? Não dá. As pessoas não podem falar em segredo. E não tem como evitar, porque é um software. Então essa galera sempre procurou maneiras, tá? Hoje a gente tem criptografia no celular, você acessa o banco, o plano de saúde com segurança por causa dessa galera. Porque eles popularizaram o uso da criptografia para o cidadão comum. A gente deve isso a eles, a esse movimento. E eles tinham um sonho, que era não só fazer livre informação, era fazer livre tráfego de dinheiro. Do mesmo jeito que a gente pode libertar a informação. Eu pego uma comunicação fechada com o Thiago, a gente é livre para conversar. Ninguém vai saber. Mas eu não sou livre para transferir dinheiro para ele. Porque o dinheiro é controlado. Sim. Emitido pelo Banco Central, regido pela força de lei, agora mais digital do que nunca. Então eles queriam fazer um dinheiro soberano, digital, inviolável, inhackeável, indestrutível, indecifrável, para libertar financeiramente os indivíduos. E isso culminou 30 anos depois no nascimento do Bitcoin. Então, o ethos original do Bitcoin é que o Bitcoin foi criado para desafiar o arranjo Estado-Banco Central. O Banco Central cria o dinheiro, o Estado dá o monopólio do dinheiro para ele, confere a força de lei, o Banco Central financia o Estado, e eles não são uma mesma coisa, mas eles são muito amiguinhos do coração e eles se ajudam para manter a ordem do Estado. E o Bitcoin fala, não, a gente tem que separar o dinheiro do Estado. Que nem um dia nós falamos, igreja, né? Tem que separar a igreja do Estado. É como se fosse o Lutero, falou, peraí, cara, assim, né? Estado e igreja não combina. Uma galera cypherpunk, criptoanarquista, ele fala, o dinheiro não devia ser monopólio do Estado. O Estado não deveria ser o emissor único e o monopolista sobre a regra da política monetária. Imprimir dinheiro é uma solução rápida e prática, com graves consequências, mas tá na mão deles. E é uma invenção, e é recente, tá? Isso vem dos anos 70, quando a gente tirou o laço do dólar pro ouro. Sim. A maior parte da história da humanidade, o dinheiro nunca foi monopólio do Estado. A gente inventou isso até a vida de um ser humano mais velhinho, o cara ainda era vivo quando não era assim. Então, quando você olha hoje pro Bitcoin, ele nasce de uma galera radicalista, vamos quebrar, vamos destruir, vamos mudar tudo, para um Bitcoin que a BlackRock compra, Eu ia te perguntar isso agora. os Estados Unidos compra. Ou seja, imagina, sabe Estão aquele meme que é o cachorro Doge bombadão e o cachorro Doge Nutelinha, assim, tipo, é o cara dos anos 70 olhando pra gente agora. O cara dos anos 70 vê o Bitcoin hoje Nutella, então. Ele vê pra gente, ele acha tudo Nutella. É. Porque a gente desistiu de destruir o maquinário, né? Eu nunca fui partidário disso, tá? Eu não sou criptoanarquista, eu não sou a favor dessa ideia, mas eu reconheço que ela veio dali. E eu sempre achei que fosse natural, porque chega uma hora que Bitcoin fica tão grande que ele não vai quebrar o sistema. O sistema vai se adaptar a ele. Que é o que tá acontecendo agora. E enquanto o sistema se adapta a ele se adapta ao sistema. Mas isso é bom, porque já se adapta com novas regras, né? É natural e pode ser bom, Sim. né? Pode ser bom por quê? Porque pelo menos ele muda alguma coisa. Hoje o Bitcoin está questionando o papel do ouro. Né? A principal narrativa do Bitcoin não é você usar o Bitcoin para comprar água. É falar, cara, será que o Bitcoin pode ter no futuro um papel similar ao do ouro, como uma reserva de valor estratégica dos países? E o galera não sabe, mas eu vou te falar uma parada. China, Rússia, Índia e Irã já têm histórico de fazerem negociações entre si usando o Bitcoin para liquidar a conta. Por quê? Porque o sistema SWIFT está travado para a Rússia. Destruir o dólar ou questionar o dólar não é uma questão de valor. O Bitcoin valer mais ou menos que o dólar. Não é, cara. Se você quer desafiar o dólar, você tem que desafiar o SWIFT, que é o sistema de transação global transfronteiriço. Se você não pode usar o SWIFT, não adianta você ter dólar. Você não consegue fazer negócio com ninguém fora da sua fronteira. Então o cara fala, os Estados Unidos, bota uma sanção. Sequestra 300 bilhões de dólares dos russos em título de dívida. Não estou falando que é certo ou errado. Aconteceu, é fato. E fala, você não pode usar o SWIFT.
Aí o russo fala, legal. Índia, tá a fim de pagar uns trigo aí ou uns petróleo em Bitica? Tô. Então tá bom. Passa. Entendeu? Cara, Caixa, e isso que, assim, é a grande... O cerne da questão, né? De você falar de reservas estratégicas. O que você acabou de escrever é o quão estratégica uma reserva dessas é. Você está falando de um país extremamente frio que você precisa aquecer a população. Um país enorme em território, com uma população grande, que precisa alimentar a população. Então, assim... Essa discussão de reservas estratégicas é quase, assim, um sentido militar de reserva estratégica, né? Assim, porque é isso, como você mantém a sua sociedade ainda funcional num caso, como você falou, de um bloqueio nessa magnitude, né? Eu acho que, assim, eu super curioso saber a sua opinião sobre... O que você acha que está acontecendo, assim, efetivamente agora, né? Ou seja, e o que vai acontecer como desdobramento, né? Então, a gente está vendo, cara, a Casa Branca fez o primeiro Crypto Summit, né? Os Estados Unidos estudando reservas estratégicas no âmbito federal e no âmbito estadual. Para fugir um pouco dos Estados Unidos, Japão reduzindo ganho de capital sobre trades em, acho que é só Bitcoin, se são criptos em geral. Então, assim, aí, bom, se você alguns países aqui na América Central já usam Bitcoin como moeda oficial. Então, você percebe que esse é um movimento que é no âmbito de países, nações, né, e tal. E o que você acha que é o próximo passo daqui e quais os efeitos para o mercado que existe, né, ou existiu até agora, né? O que muda para o que a gente viu até agora em termos de ciclo? Ou seja, né, antes as criptomoedas elas eram muito cíclicas, isso continua ou não? As amplitudes dos ciclos vão mudar? Sei lá, geopoliticamente, né, você já falou um pouco, mas o que você acha que muda em relação ao que a gente já conhecia e para onde que isso pode evoluir, assim, algumas visões, assim? Tá. Chamou bola de cristal. Eu estou estudando bastante esse assunto, né? Na nossa empresa, a Weaver, né? Um dos braços dela é uma research, só para estudar o mercado. Só que a gente não faz estudos de preço. A gente tem macroeconomista, cientista político, analista quantitativo, analista fundamentalista. A gente tenta ver realmente o que está acontecendo e não ficar só olhando o preço, porque a teoria do grafismo é muito boa, né? Quando o mercado é eficiente, o preço reflete todos os fatores. Então você não tem que olhar as notícias, porque todas as notícias estão precificadas desde que o mercado seja eficiente. O problema é que você está sempre atrás. Né? E o mercado não necessariamente é eficiente. Então você está reagindo, você não está sendo proativo. Sim. Você pode apontar uma tendência, mas quando as coisas mudam, o preço muda junto. Então, quando a gente fala de ciclo, tá? É muito comum no mercado cripto, nós em cripto, nós acreditamos, a gente é meio, como fala? Místico. Sabe aquela galera, signo, aquário, horóscopo, a gente astrólogo. É meio astrólogo, a gente é meio assim em cripto, tá? A gente acredita, cara, que existe um ciclo de 4 anos e que nesse ciclo de 4 anos tem uma hora que o negócio cai, tem uma hora que o negócio fica de lado e tem uma hora que o negócio sobe. E a gente realmente acredita que... tem acho que é halving, que é de 4 o halving, é em torno do halving. Tá. E a gente acredita que tem uma hora que o Bitcoin tem que subir. Por quê? Porque sim, velho. Né? As explicações não são boas o suficiente, não, tá? Tem halving, então não é bom o suficiente. É porque sim, é porque a gente quer. Em que momento que a gente tá agora? Cara, qual é o seu signo? Se você é de aquário, o momento bom. A gente agora tá... Isso é muito legal, porque a pergunta do Thiago vem nessa linha. Nós deveríamos estar vivendo uma corrida intensa de alta. E nós não estamos vivendo, tá? Nós estamos vivendo um momento onde o Bitcoin ele está num patamar alto, lutando para permanecer naquele patamar, e o resto do mercado deu uma sangrada boa. Nível que você esperaria do que o calendário diria para você, que era a época da baixa. Então agora tá tendo uma discussão enorme no mercado de falar assim, cara, será que o ciclo existe? Né? Será que dessa vez quebrou? Será que dessa vez é diferente? O pessoal zoa muito, né? Dessa vez é diferente? Não, não é. É meio essa a minha pergunta, né? Será que isso seria talvez um reflexo do aumento de fluxo de institucionais nesse mercado? Ou não, assim, acho que é um pouco isso, né? Assim, essa discussão é muito recorrente nas rodas, né? Institucionalização dá uma azedada, né? Nesse formato. Muda a dinâmica. Né? Por quê? O que é um mercado? O mercado nada mais é do que o resultado da soma do comportamento dos seus integrantes. Então, se você muda os integrantes do mercado, especialmente se entram novos integrantes com muito dinheiro, e a mentalidade deles é nova, o comportamento do mercado vai mudar. Uhum. Porque se eles têm mais dinheiro, eles não vão obedecer o mercado, eles vão mudar o mercado. O pessoal chama isso de manipulação. Isso para mim é matemática.
né? Você não tem como manipular o Bitcoin. O Bitcoin é um Excel super descentralizado e hackeável. Como é que você manipula isso? O que você manipula é a idiotice alheia. Isso você manipula. Se as pessoas acreditam numa profecia e você sabe que elas acreditam, você manipula o quê? O psicológico delas. Né? Você força elas a venderem na baixa e chama elas para comprar na alta. Para você sair. Isso é um método muito usado aí já. Isso é o mundo, cara. Desde a época do trigo era assim, sacou? Tipo, né? Os caras trocando conchinha lá já devia ter esse rolê. Em todo mundo, pra todo mundo sair fora e a gente lucra. Então, assim, minha leitura é que sim, cara, tá? Porque esses caras têm uma maneira diferente de olhar. E especialmente se o Bitcoin continuar evoluindo para a situação dele ser uma reserva de valor global e ele ter um papel até similar ao do ouro no futuro, um Estado não está preocupado se o Bitcoin vai subir 10% ou vai cair 15% semana que vem. Ele não é um trader. Ele está estocando uma reserva de valor estratégica pensando 50 anos no futuro. Então, quanto mais participantes você tem com esse approach, mais você começa a mudar a dinâmica do mercado. E é natural que isso afete o que a gente chama de ciclo. Porque tem mais dinheiro no mercado se comportando de forma diferente. Então, qual foi minha perspectiva sempre? Cara, eu não vou confiar no ciclo. Tem uma época do nosso ciclo, do nosso horóscopo, né? É quando Júpiter fica atrás de Saturno e alinha na casa de Aquário lá, que eles falam que tem um monte de moedinha que sobe. A gente chama isso de alt season. A temporada das altcoins, a temporada das moedinhas, que são aquelas desconhecidas, né? Fora o Bitcoin. Existe uma promessa no mundo cripto de que chega a hora da temporada das moedinhas. O que todo mundo faz? Vende Bitcoin e compra moedinha para surfar a alta da moedinha. Todo mundo prometeu essa alta em novembro do ano passado. Mas e a alta... aquelas mini-coins, microcoins. Tu viu o YouTube? Todo mundo, é agora, galera! Vamos que vamos, aperta o cinto, partiu Alt Season. Todo mundo fez a troca, posicionou a carteira, Alt Season não veio, as moedas derreteram. Eu tava falando com... O pessoal me chama para conversar. Reduziu o valor do Bitcoin? Não, o Bitcoin permaneceu mais estável. E aí que é a minha tese. O Bitcoin, ele tá se descolando do resto do mercado. Porque uma BlackRock, Estados Unidos não olha para Ethereum, por exemplo, ou para outras moedas como Solana e pensa, poxa, reserva de valor. Mas ele olha pro Bitcoin, ele olha e pensa. Então, minha teoria é que o Bitcoin ele vai se descolar do mercado cripto, adotar um comportamento próprio mais ligado a essa parte estratégica, e o mercado cripto vai ter que arrumar uma nova maneira de se comportar. Porque o Bitcoin é o norte do ciclo. A gente mapeia o ciclo pelo preço do Bitcoin. Tanto que o sinal para essa alt season é um sinal metrificado no Bitcoin. Tipo, o Bitcoin sinaliza a temporada das moedinhas. E ele sinalizou, a temporada não veio, as moedinhas derreteram. Então, o que falhou? Tá mudando o comportamento, essa é a minha leitura. Eu conheço literalmente pessoas que me escreveram assim, Casta, eu só quero desabafar. Eu tinha largado meu emprego para viver de cripto, tradando. E a gente perdeu o funcionário da empresa, sim. Tava cheio do dinheiro, dinheiro, e depois de novembro pra cá, quanto que é? 6 meses, 4 meses, o cara tá dirigindo Uber para pagar a conta. Tava cheio da grana, agora eu resolvi, não preciso mais trabalhar, passar 6, 4 meses, caraca, meu irmão, deixa eu pegar um Uber aqui para sobreviver. E isso não é o tipo de coisa que você esperaria numa corrida de alta. Como que numa corrida de alta o brother sai de tô tranquilo para dirigir Uber? Então, tem muita coisa mudando na natureza do nosso mercado e tem que saber fazer uma releitura para mim, cara. E Casta, assim, eu acho que até desculpa eu estar falando muito desse tema, mas é porque acho que isso é muito o escopo da Weaver hoje em dia, né? Assim, esse tipo de research macro e micro, que tange, enfim, aspectos de inflação e etc, e dólar real, né, está no Brasil, então tem a questão do câmbio. Então, por isso que eu tô querendo pegar mais da sua visão sobre essa questão da institucionalização. Eu acho assim, cara, o que a gente vive hoje é um pouco, como você falou, né, uma descorrelação entre as criptos, e eu acho que há uma correlação cada vez maior entre Bitcoin e tech stocks, por exemplo. Porque são os caras que tradam, né, os fundos que tradam tech stocks, eles vão começar a tradar naturalmente pelo Bitcoin, por todo esse movimento que a gente acabou de falar, etc. Inclusive interesses de países, né? Então, querendo ou não, esses investidores profissionais, e eu, enfim, passei 9 anos da minha vida numa gestora de fundo de ação, né? Então, assim, eu entendo que esse mercado, óbvio que cada gestor tem a sua tese, mas existe até um certo nível uma padronização na modelagem de empresas,
Existem coisas tipo Black-Scholes, né, que é um modelo de precificação de derivativos. Então, basicamente, quando você quer precificar uma opção de uma ação ou uma opção de, enfim, de qualquer outra coisa, você usa esse modelo de Black-Scholes. E aí sempre tem aquela pergunta, né? Pô, mas o Black-Scholes funciona porque ele funciona mesmo? Ou ele funciona porque todo mundo está calculando seus modelos com base nesse modelo matemático e por isso tem um efeito de ação e reação e oferta e demanda no mercado que vem disso, né? Eu acho que o que a gente está vendo agora é um pouco esse momento no Bitcoin. Então, assim, acho que uma relativa padronização maior em relação a como se precifica, como se trada e etc. Volumes de liquidez maiores, né? Assim, acho que estava vendo ontem, se não me engano, foi o 7º dia seguido de um grande aporte net positivo, né? Ou seja, no líquido positivo em Bitcoin, assim, o maior de, sei lá, qual janela de tempo que eles estavam olhando. Então, assim, é um fato que tem mais liquidez vindo para o mercado, e quem está aportando essa liquidez são pessoas que tendem a pensar de uma forma um pouco mais uniforme do que o que a gente via antes, né? Se concorda, assim, assim, é isso que faz com que o Bitcoin talvez esteja se descolando? O que você acha disso? Eu acho que é isso. A gente precifica um ativo de acordo com a nossa visão do papel que ele cumpre no mundo. Se a gente enxergava o Bitcoin como uma moedinha mágica que deixa a pessoa rica para Bitcoin é uma questão de segurança nacional e comércio internacional, a lógica pela qual ele é precificado tem que mudar, né? E os participantes que têm mais dinheiro, se eles mudam a visão primeiro, eles comandam essa mudança de descoberta de preço, né? Um leigo falando assim, vai ter um comportamento meio ouro, assim? Não vai dar aqueles porradões? Minha visão é que o Bitcoin tende a se estabilizar. E ele está mostrando isso, né? Se você pega os ciclos, as altas foram menos altas e as baixas foram menos baixas. Então isso leva a uma visão daquela projeção da lei dos retornos diminutos, ou lei dos retornos descendentes, onde o ativo ele faz uma espécie de uma parábola que ele se estabiliza e ele vira uma tangente ali no final e se estabiliza. Eu acho que o Bitcoin vai evoluir para algo parecido. Não vai dar mais os porradões. Não, e já não deu, né? E assim, possivelmente o topo do Bitcoin nesse ciclo não vai ser muito longe do que está agora, entendeu? Então, aí ele tem um comportamento meio ouro. E aí, o pessoal fala muito de lastro, e aí acho que a resposta é de que tá resolvido isso, né? Que ele vai ter um comportamento. Se os governos e toda essa. Tá botando as reservas ali, é porque, de fato, ele é o novo lastro. Ele vira o lastro. Ele vira o lastro. Ele vira o lastro, então ele vai ter esse comportamento. E aí podem surgir. Aí beleza, ninguém vai mais dobrar dinheiro, triplicar, multiplicar por 10 o dinheiro do Bitcoin. Mas aí vai vir um lá de trás e falar assim: Bitcoin nutelou, vou fazer aqui um agora aqui que vai vir para cima e tal. E vai ficar um ciclo interminável de novas moedas aí disruptivas. Esse ciclo interminável já existe, tá? A gente tem hoje 30 milhões de moedas. 30 milhões. Essa era uma dúvida minha. Por que não tem nada que chegue perto do patamar do Bitcoin? Que é o primeiro que saiu? Não é só porque é o primeiro. Credibilidade? Né? Tem muitas questões envolvidas pro Bitcoin ser tão especial. A primeira é que ele é o primeiro, isso aí com certeza, tá? A segunda, cara, é que o inventor do Bitcoin é um pseudônimo. Nós não sabemos quem inventou o Bitcoin. Isso é muito louco. Vocês não desconfiam de ninguém, cara. Você tem teorias, né? Tem algumas teorias, mas, cara, não dá pra cravar. Né? O meu principal suspeito tá morto. Então, Alpine. O cara morreu de doença degenerativa na hora que o Satoshi sumiu de cena, né? Foi quando a doença dele se agravou. Mas tem até teorias de que era um pequeno grupo de pessoas. Né? A galera criptoanarquista, eles tinham esse costume de operar em pseudônimos, né? Porque eles estão criptografando, estão escondidos. Então é da cultura de um criptoanarquista fazer coisas sem assumir a identidade, usando criptografia, pseudônimos, se protegendo. E poderia ser ali um pequeno grupo de pessoas, tá? Porque antes do Bitcoin nascer em 2008, você tinha 3 ou 4 tentativas, 5 tentativas anteriores que deram errado. E o Bitcoin incorpora conceito de todas elas. Ele foi tipo a 5ª ou 6ª tentativa e aí ele deu certo. Erro ali, ele emplacou. Então, cara, qual era a sua pergunta? Deixa eu voltar aqui. Não, aí falamos do Bitcoin ser ouro, ou se vai surgir outros então, tentando ser... Surgir outros não, a pergunta é porque é especial. Né? Tá. Então, diferencia tanto o Bitcoin, né? Isso é especial. Não tem um cara que consegue chegar lá e consegue mandar. Os outros projetos, eles têm algum grau de descentralização, mas sempre tem uma figura, que é uma figura que se ela bater o martelo, meio que todo mundo obedece. Tem o dono, né? Ou tem um dono, tem um favorecido principal. Sim. Né? O principal favorecido do Bitcoin seria esse cara que sumiu em 2011. Esse cara hoje seria um dos homens mais ricos do mundo. A fortuna desse cara, em reais, se eu não me engano, cara, é centenas de bilhões de reais que esse cara teria. Por quê? Porque no começo ele pegou um monte de Bitcoin para operar a rede. Você ganha Bitcoin enquanto você faz a rede funcionar.
é uma coisa meio meritocrática, né? Você ajuda a rede a funcionar e ela te paga em Bitcoin. Esse cara que morreu não é o que você suspeita que morreu de doença degenerativa, não? Não, agora só não, eu tô falando da figura pseudônimo, Satoshi. tá. Satoshi Nakamoto, né? Uhum. Satoshi Nakamoto, se tivesse ativo, ele seria um dos nomes mais ricos do mundo. Tá. Só que esse cara morreu ou sumiu em 2011 e ele nunca movimentou um centavo de dólar. Como é que você replica um negócio desse, né? A parada emergiu organicamente, ganhou valor ao longo do tempo, o fundador foi embora, não tem um CEO, um dono, um favorecido centralizado, e a parada opera 24/7 em todos os continentes do mundo ao mesmo tempo. Mas morreu mesmo? Enterraram? Teve? Não, a gente não sabe. Nem sabe quem é o cara. Ninguém sabe. Esse nome Especulações. provavelmente O cara pode estar Pode ser vivo. um nome inventado. Não, também. ele é um nome inventado, isso a gente sabe. Porque acharam um Satoshi Nakamoto, era um coroa, coitado, que não tinha nada a ver, ele só se chamava Satoshi Nakamoto. E parece que você tem umas teorias de que Satoshi Nakamoto é tipo Zé João, sacou? É uma coisa meio genérica, assim, tipo, sacou? João da Silva. João da Silva, John Doe, sacou? Tipo Satoshi Nakamoto, né? Então, assim... Zé das Couves. Zé das Couves, é uma parada meio assim, sacou? Então é difícil replicar, né? E aí todos esses bitcoins que ele ganhou lá quando estava criando, então estão presos, parados, perdidos, que ninguém sabe quem é, com quem tá. O dinheiro está lá na blockchain, a gente pode olhar, mas ninguém consegue mexer. Porque não tem um instrumento de intervenção econômica. Não existe, e não é que não existe porque alguém não tem a senha. É matematicamente impossível. Isso, a garantia disso é a própria fábrica do universo, as leis da matemática. É esse nível de segurança que garante que é impossível você manipular o dinheiro de outra carteira. É Isso igual é muito maneiro. todas as carteiras perdidas e o pessoal fica desesperado aí. Já era, atrás. você não Não volta. dá nem pra fazer um inventário. Tem Se percentual, papai né, morreu e de deixou bitcoins Bitcoin, não que tem estão inventário. Tem. Salve. perdidos e parados. Estimado, tá? Eu já vi estimativas em torno de 5% até mais, sacou? De um dinheiro que nunca mais vai aparecer. Isso é interessante pra caramba, né? Porque o Bitcoin, ele tem ele vai ter 21 milhões de moedas emitidas ao longo da sua existência. Então você pensa assim, pô, é um ativo escasso, né? Você sabe a quantidade em cada... Você consegue plotar um gráfico, né? Uma estimativa, obviamente. Enfim, você sabe qual a vazão, né? A cada quanto tempo um bloco é minerado. Enfim, você projeta isso, você vê exatamente quantos bitcoins vão existir em circulação a cada momento do tempo até o fim dos tempos. Só que, além disso, tem toda essa perda de bitcoins. Todas essas carteiras que são, enfim, perdidas. Cara, eu canso de ouvir história de amigo meu, assim, pô, eu estudei computação, né? Então, vários amigos meus, né, desde muito cedo, compravam, tinha site que dava Bitcoin. Tinha site que dava Bitcoin. E aí o cara, depois de muito tempo, pô, vou ver como é que tá aquilo lá. Não tem senha, não consegue acessar. Então, na verdade, o Bitcoin é muito mais escasso ainda do que esses 20 milhões, né? Porque boa tem muito parte, perdido, você falou 5%. Cara, a gente não sabe ao isso, certo, né? Mas eu já vi estimativas em torno disso, tá? Algumas mais conservadoras, outras mais agressivas. Isso, no fundo, torna Bitcoin, em última instância, Bitcoin é um ativo deflacionário. Porque você não só não emite mais, como você perde ao longo do tempo, porque pessoas fazem besteira, Se sacou? não emitir, já não seria se você já não emite mais, já seria deflacionário, né? O fato de perder ainda é mais ainda. Mais né? ainda. Eu tenho duas dúvidas quanto a isso. Essa questão do limite, ele é um limite, como você falou, matemático do universo, ou é um limite tecnológico? Minha pergunta é porque, assim, há alguns bons anos atrás, todo mundo achava que o estoque de petróleo do mundo era a produção de, sei lá, 5 bilhões de barris por dia. Mas era porque a tecnologia disponível naquele momento só conseguia extrair esse valor. Hoje em dia é 100 bilhões por dia. Então, assim, esse limite, ele é imposto pela tecnologia ou pela matemática universal que você mencionou? Pô, excelente pergunta essa, viu? Muito boa pergunta. Muito boa mesmo. O limite de 21 milhões, ele é uma definição de programação de software. Então, ele é modificável. A questão é que modificar isso exigiria que todos os participantes da rede concordassem com a modificação. Então você está falando de milhões de máquinas operando 24/7 em todos os continentes ao mesmo tempo. Se todos eles concordarem e alguém propuser aumentar esse limite, existe a possibilidade do limite ser alterado. Isso tem a ver, como eu falei, lembra? A criptomoeda ela tem um aspecto de banco central, de política monetária, mas ela tem um aspecto sociopolítico, de decisão. E existem maneiras de atingir um consenso.
essa discussão, inclusive, é muito louco, que eu sou um cara muito cabeça aberta, mas existe no nosso mundo cripto, né, uma galera que é Bitcoin, mas eles parecem tipo, sabe, igreja ortodoxa russa. É o grau de cabeça dos caras. Eles têm uma coisa com uma relação com o Bitcoin, que é como se o Bitcoin fosse realmente uma coisa que veio um Messias. É nesse nível. Trouxe do céu, e o Bitcoin é uma verdade imutável. Muitos são até, inclusive, católicos ortodoxos e comparam o Bitcoin com Bíblia, Satoshi com Jesus. Então eles têm um apego a essa... É nesse nível, isso é comum. Então eles têm um apego a essas coisas quase como se fosse um tabu religioso. Então você falar assim, o limite dos 21 milhões pode ser modificado. É tão grave quanto falar, cara, vamos pegar a tábua de Moisés e riscar o não matarás? Sacou? Tipo, não, você é louco! Como assim? Não, o cara fica ofendido nesse nível. E é claro, a chance disso ser modificado é muito pequena. Porque se você modifica isso, você destrói a confiança do ativo. Então, modificar essa regra poderia ser decretar uma sentença de morte pro ativo. Sim. Já que se você mexe na escassez, ele não é mais ouro. Fica violado. Dá a sensação que tá violando. Tá violando a regra. E sem falar que se você aumenta agora 42, pô, assim, você perde valor. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser distribuído? Vai pra alguém, não vai? Quem que vai pegar? Qual o incentivo, né, que você tem dos participantes da rede? Só de aumentar perde valor. Igual botar água no suco, né? Se você botar... Aumento de capital. Diluição, Aumento de capital, de ações. Assim, eu tô viajando aqui, né, claro. Mas tem uma galera, assim, que é tão... focada, né, tão obcecada por isso, que eu acho que, de repente, quando chegar no limite, o pessoal vai perguntar, e agora? Pra onde a gente vai? Vamos, então, aumentar o limite. Vai ter outra. Não, mas se ele adotar um papel único, é uma pergunta. E existe uma discussão importante que a gente vai ter que lidar sobre isso, tá? A gente acabou de falar o quê? Que como é que a rede do Bitcoin funciona? Bitcoin é um Excel gigante, tá? E nossa, os caras ficam loucos quando eu mando essa. Puta, velho. Mas eu já ouvi você falando isso e me ajudou muito a entender. Eu acho que é uma ótima analogia. Porque isso é linguagem profana, tá? Isso aí deveria ser excomungado por falar desse jeito, né? Eu acho pelo contrário, Castro. Eu acho que tinha que ter mais gente falando de forma simples. Eu também acho. Acho que nos nossos discussões, só a nossa galera, a gente, vai no escovar o beat agora. Vocês estavam falando em outro idioma aí antes de começar a gravar. Eu falei que eu traduzo bonitinho. Eu sou um herege didático. Mas por quê? Porque você tá onboardando comunidade. Então você... Obrigado. Você é um grande professor. Vamos lá. Imagina que o Bitcoin é um Excel gigante. Um Excel que controla contas e saldos. Basicamente. Só que em vez de controlar contas e saldos de real, é de uma unidade contábil que ele mesmo inventou, que leva o mesmo nome que ele, que é o Bitcoin. Então, Bitcoin é o nome de um Excel gigante que controla contas e saldos de Bitcoins. Legal, né? Qual é a característica principal dessa planilha de Excel gigante? Ela é inviolável, inhackeável, as regras infraudável. Ele cuida das mesmas regras que ele criou. As leis matemáticas do universo protegem essa planilha. Você sabe que ninguém vai fraudar, adulterar. E é por isso que ele está sendo considerado como uma coisa importante no mundo. Para a gente garantir o funcionamento desse Excel gigante, nós temos milhões de computadores ligados 24/7, consumindo watts e watts de energia elétrica. Entrar na área de energia elétrica porque é minha área. Isso me apavora. A gente conversa sobre isso. Em todos os continentes do mundo. Então isso dá um grau de resiliência muito grande pro Bitcoin. Agora, a questão é a seguinte, cara. Eu preciso voltar na pergunta, peraí. Qual que era a pergunta? Da questão da abstinência, né? De quando chegar assim. Isso. Sobre criar um novo. Você é pessoal desesperado, pega o botão e cria mais. Como eu tenho que voltar muito atrás para explicar algumas coisas, eu esqueço o que eu estava explicando. Não tem problema. Por que eu expliquei isso? Porque você vai se perguntar, por que esses caras estão mantendo milhões de computadores ligados no mundo inteiro de graça? Não. Ninguém trabalha de graça. Sim. E não são computadores tipo PC não, velho. São galpões industriais de escala massiva, com centenas de gigantes, centenas de milhares de hardware, assim, nossa, absurdo. Um hardware específico, inclusive, né, que só faz aquela conta. Gastando uma grana em energia elétrica. Esses caras fazem isso por quê? Porque a rede do Bitcoin, ou a planilha Bitcoin, paga para eles fazer. Paga em quê? Em Bitcoin. Então, a cada vez que um desses caras consegue ajudar a rede do Bitcoin a processar um número de transações, ou seja, ajudou a rede a fazer alguma coisa, a rede vai e paga um pouquinho de Bitcoin para ele.
E esses caras são muitos ao redor do mundo e eles ficam se revezando. Não importa como, mas eles ficam se revezando. Que caras? Esses Isso caras que são eu ia muitos. perguntar, Que são caras? entidades, São as você famosas fala mineradoras. empresa? São empresas. mineradores, Hoje são empresas. empresas. Tá? É, porque, No assim, começo eram um nerds. investimento inicial, né? Eram nerdolas. Agora são empresas. Que era em casa ali. usando Muitas ali o delas têm capital computador. aberto em bolsa, inclusive, sacou? São empresas com capital aberto. Fala aí, duas, três, o nome pra gente. Putz, tu sabe alguma de cabeça? Cara, tem algumas. Puta que eu não lembro Esse tá com agora. o capital aberto. Mas assim, né? a atividade fim dela é minerar Bitcoin. O papel da empresa é gastar energia elétrica e tentar converter watts em bitcoins. Uhum. É isso que ela faz. Entendi. E ela Que é faz uma isso. conta muito interessante. Então, Eu conta ia me fecha. perguntar assim, quantos É. bitcoins a Puta, planilha esqueci. no final paga Uhum. para Esqueci esse o nome dela. investimento Tranquilo, inicial pode. você pagar? Porque assim, energia cara, capacidade é limitada. tem que fazer a conta. Você normalmente produz as informações no Bitcoins em lotes. Bitcoin é uma máquina de fazer transação. Uhum. Conta saldo, a pessoa troca dinheiro, eu estou fazendo transação. É um sistema bancário quase. Uhum. Então o que acontece nessa rede? Você junta várias transações, agrega elas num lote, registra esse lote. A gente chama isso de bloco. Um bloco é um agregado de transações. Então ela está continuamente pegando transação, juntando num bloco, guarda o bloco. blockchain. É o blockchain, cadeia de blocos, blocos em cadeia, blocos em sequência. Então, tem o trabalho de, cara, tem aqui 1000 transações querendo entrar. Só cabe 500. Não são esses os números, é um exemplo. Eu tenho que selecionar 500 das 1000, montar um bloco e falar, galera, vamos com esse bloco aqui? E os outros mineradores vão falar sim ou não. É igual uma lote de pagamento antigamente. Botava tudo numa coisa só. Exatamente, e vai pro banco. não posso levar tudo, quanto é que eu levo? E aí você tem que remunerar esse cara. É assim que a rede funciona. O cara que consegue organizar o bloco e falar, gente, esse é o próximo bloco. Essas transações estão valendo. Esse cara ganha 3,125 Bitcoin por bloco. Isso que é muito legal. Tá? Só que ele ganhava mais. No começo era 50. Pra mim. Depois foi 25. Isso que é o halving, Isso né? é o halving. O halving é O isso? halving é isso. Era 50, passou Pra mim, o 4 halving era anos. tipo Copa do Mundo. Era um negócio de Não. 4 anos pra dar É uma uma, ajustada é uma ali. mudança deixa de de política. ser, né? Mas é uma mudança de política monetária. Ah. Você pagava 50 bitcoins por um bloco, depois você paga 25, depois você paga 12,5, depois você paga 6 Isso vai pontos, alguma coisa. chegar onde? Então, isso vai chegar no zero. Uhum. E isso vai Sim. acabar no Que é ano. justamente aquela curva É a curva da de inflação. projeção da inflação. Por que a inflação do Bitcoin diminui Esse ao longo aí do foi tempo? legal, hein? Foi. Porque você, Agora você encaixou corta aqui. essa recompensa. Então, Bitcoin é um E onde ativo. chega também no limite de minerar, né? Porque se eu não vou ser remunerado por isso, eu não tenho por que ficar indo atrás Aí a gente começa de a. emitir mais. Esse é o problema. Entendi. Entendeu? O que acontece se no futuro a gente começar, e a gente continuar cortando essa recompensa e uma hora não ser economicamente viável a Mas atividade? é matemática pura, né? Limite, é derivada, é tudo isso É, aí, né? exatamente. Agora que me caiu essa ficha, cara. E isso é uma questão da sustentabilidade do Bitcoin no futuro. E aí a gente fala do limite de 21 milhões. Porque o que acontece, cara? A pessoal que ama Bitcoin, eles lembram o seguinte: quando você consegue produzir um bloco no Bitcoin, o operador, uma dessas máquinas consegue fazer esse trabalho, ela ganha 3,125 Bitcoin, alguma coisa assim, e ela ganha taxas. Porque quem promove uma transação na rede paga taxa. Então, o sonho do Bitcoiner é que no futuro as taxas sejam tão gordas e tão generosas que você possa dispensar a recompensa básica. Uhum. Entendeu? Mas é uma função direta da demanda, né? Porque se você continuar tendo demanda, você vai ter um cara que vai botar um tip ali, uma taxa. Aquilo ali não foi suficiente, ninguém pegou aquela transação. Botar mais, botar. Pô, os Estados Unidos precisa liquidar uma operação para pagar a soja, sei lá onde. Vai botar uma. Até que opa, isso aqui tem um volume total aqui que tá interessante. Aí alguém vai pegar essa transação e vai registrar no bloco. Então, isso é parte da genialidade, né, do sistema, que é assim: o nosso sonho sempre é que essa taxa se inverta, né? A remuneração por bloco minerado, que é programática ali na blockchain do Bitcoin, ela se inverta, né? Ou seja, ela tenda a zero e ela O tende. 3,125 suma. Vai para zero. É. E as taxas compensem a rede. Compense a rede. Mas isso vai ser uma função da demanda. Isso só vai ser verdade se existir demanda. Se tiver alguém querendo pagar coisas com Bitcoin, mover Bitcoins pelo mundo e etc. Ah, então isso é um movimento que eles querem que aconteça. Todo mundo quer. Eles querem, o que porque é vai uma maneira, acontecer. senão a rede não sobrevive. Né? Porque se os mineradores desligam as máquinas, a rede começa a ficar fraca, Mas tem fica Bitcoin fraca. pro mundo todo pra acabar com todas as moedas, todos os países, todo mundo vê de Bitcoin? Não, o Bitcoin ele não ele é como o ouro, ele não se perde, ele não se cria, ele só se transforma. Então basta que você esteja disposto a reciclar o Bitcoin na mão desse pessoal para fazer a transação acontecer. É uma economia circular. O problema é multivariado, tá? Porque o problema tem questão de quanto é que está custando a energia elétrica,
quanto é que custa para comprar as máquinas mais novas. Tem mineradora de Bitcoin no Brasil que o custo de energia elétrica é altíssimo? Não, cara, é mais comum o pessoal do Paraguai. Tem alguns projetos nas empresas de utilities, né? Assim, você pensa assim, no setor elétrico, né? E alguns outros setores de energia e outros regulados no Brasil, você tem a obrigação de você investir por lei um percentual da receita, né? E aí, assim, tem vários projetos de várias naturezas que são financiados com essa verba. Inclusive, tem empresas de engenharia que têm áreas tem uma parceira nossa, a Radix, que tem uma área lá com 100 engenheiros dedicados a pesquisa e desenvolvimento, né? Então, é um grande... Por quê? Porque as empresas não têm braço suficiente para desenvolver esses projetos para gastar esse dinheiro que eles são obrigados a gastar por lei. Então, eles contratam consultorias para fazer isso, etc. O negócio fluiu bastante, né? E hoje a gente tem algumas empresas de capital aberto que estudam, por exemplo, se eu tenho um poço de gás que eventualmente estava fechado, né, concretado, porque antes ele não era viável, por vários motivos, eu não tenho um duto para escoar, eu não tenho alguma forma de fazer isso virar energia e plugar essa energia no grid, beleza, eu tenho ali um ativo, né, mas ele não é viável economicamente. Então, o que a gente faz? Concreta o poço e é isso, né? Não tem o que fazer. Porém, e se eu pegar um reatorzinho, pegar esse gás e botar uma máquina de Bitcoin minerando Bitcoin? Eu não preciso de logística, não preciso de estrutura logística, não preciso de linha de transmissão, não preciso de gasoduto, não preciso de nada. Eu preciso de um mini data center, uma usina que vai transformar aquele gás, vai queimar e a energia vai ser... Você leva o data center até ali, né? Onde estava colocando. E aí não precisa ser uma coisa enorme. E o Bitcoin atravessa o mundo inteiro, né? exato. Então esse Bitcoin nasce naquela fonte de gás, vira digital, vai para a Coreia do Norte, vai para outro lugar qualquer e lá vira dinheiro. Chega em qualquer lugar. Então, tem muita gente que brinca, né, que nesse sentido é quase como se Bitcoin fosse uma bateria. É claro que não é uma analogia perfeita, porque você não desconverte Bitcoin em watts de graça. Mas você converte watts em poder de compra e você carrega esse poder de compra sem ter que carregar o insumo que gera a energia. Né? E o que é legal é que, assim, você desbloqueia muito valor, né? Tem muitos desses poços, tem muitas... Você não tem que linha de transmissão. Exato, a parte de energia elétrica mesmo, você não precisa ter linha de transmissão. O que eu acho brilhante desse micro mundo, né? É o seguinte... Pô, antigamente, você, no mercado de energia, você só tinha um cliente, né? Que é o Sistema Elétrico Nacional. Ah, beleza, tem Mercado Livre, etc., que veio com o tempo. Agora você tem uma outra opção, que é você minerar Bitcoin. Então, assim, se o preço de energia e o seu custo... E aí é bem legal porque o Bitcoin funciona dessa forma também, né? Se o custo de você minerar aquele Bitcoin é inferior ao seu custo de transmissão e distribuição de energia... Eu tenho uma opção agora. Então, isso pode afetar, sim, o mercado de energia por isso. E lembrando que o Bitcoin ele consome o mesmo nível de energia que a Holanda, né? Sim. Então, assim, é um grande consumidor de energia. Se fosse um país, né, seria um grande consumidor de energia. O que é legal também é que, poxa, esse país seria o país com energia mais limpa do mundo, né? Porque... Como o Castro falou, tem algumas variáveis nesse mundo da mineração. Então, poxa, o preço de energia certamente é muito forte, o custo das máquinas, tem o custo de mão de obra, uma mão de obra bem qualificada, etc. Então, assim, como o custo de energia é um componente muito forte do custo total... A planilha ali de montar o data center, ele ela paga caro. O pessoal tem um interesse em, cara, pesquisar cada vez de formas mais eficientes. Cara, fala-se de shale, né? Que é aquela queima... Que ainda não usa computador quântico. Isso é um outro problema, velho. Isso é um outro problema. Isso aí é um outro podcast. Esse é um problema sério. Tenta fazer 5 minutinhos de computador quântico, vamos lá. Eu adoro esse assunto. A computação quântica oferece ameaça para o Bitcoin? Sim. Tá. Em 2 vetores, tá? Primeiro é o seguinte, a gente acabou de falar que no Bitcoin você tem uma carteira sua e você tem os seus Bitcoins e ninguém pode mexer no seu Bitcoin. Por que ninguém pode mexer no seu Bitcoin? Porque você tem uma senha secreta. Só quem mexe no dinheiro é o dono da senha secreta. Matematicamente é impossível achar essa senha e tá exatamente. Você tem, na verdade, Sabe quando você tem agência e conta? Ou você tem a chave do Pix? Você tem a chave do Pix e você tem a senha do banco. A chave do Pix tu recebe. A senha do banco você manda. A gente chama isso de chave pública e chave privada. Então, se você não revela a sua senha e só revela a tua chave do Pix, todo mundo pode mandar dinheiro pra você. Você não vai mandar dinheiro pra ninguém se você não quiser. Tá tudo bem. Tudo bem, tá tranquilo. Gostei, né? Tá ótimo. Outra coisa, não é uma senha atualizável. Esqueceu a senha, morreu. Não é assim, esqueci minha senha. Aí vem no e-mail pra você atualizar. Não, se você esqueceu a senha, você perdeu o dinheiro para sempre. Forever.
Quando eu peguei minha senha lá, Ah, eu essa mandei pro história é boa. Rafael, eu mandei pra todos os meus e-mails, mandei pra todo lugar. Eu falei, pelo amor de Comecei a receber uma mensagem assim. Concretou na laje, né? Uma chapinha, né? Com a senha. Vai fazer eu quebro aqui, Não, mas tatuou, né? eu sou mestre de botar, esqueceu a senha. Eu vou criar nova, não pode ser igual à sua senha atual. Gente, Eu nem lembro a atual, velho. eu não lembrava até esse momento. Não, mas tem que história. fazer Agora, abrindo, eu vou voltar pro computador quântico, que esse assunto é muito, muito interessante. Mas tem coisa engraçada assim de onde o nego guarda a senha? Cara, tem o cara. Tem? Tem sim. Tem o cara, inclusive, que perdeu uns 70 bilhões de dólares no lixão. Esse eu vi é um essa dinamarquês, história. ou Mas um conta aí, bem sueco. legal. É. O O cara quer lá, ele quer cavar, né? Ele quer pagar até máquina pra ir lá, mas não pode. Não consegue. Tá É. o cara tinha a senha no computador e tava no HD do computador. Uhum. E aí, por algum motivo, o computador virou sucata e o cara esqueceu que a senha tava lá. E quando ele lembrou, ele tinha uma trocenta cacetada de Bitcoin num HD que tá no meio de um lixão gigantesco. Num Se depósito ainda tá, sanitário. né? Não, em algum. Tá lá, tá compactado lá. Tá no meio daquela quando ele- montanha de aquela lixo. montanha. Quando o Caixa fala que tem o Bitcoin lá, é que assim, tem a senha da Tem carteira. a né? senha, É. tem a senha. Se você pegar a senha, você pega o dinheiro. Mas imagina a bagunça que ele vai fazer no lixão. Não, pra e tem achar papo isso. de dezenas de bilhões de dólares ali Não, em e se o Bitcoin. HD ainda tá inteiro, né? Ainda tem isso. Você pode estar corrompido, você não conseguir. Então, o cara queria autorização pra revirar o lixão, É. pra achar o HD, pra tentar recuperar a senha. Aí o Google falou, não, cara, você não vai futucar o lixão, isso é um risco sanitário absurdo, Isso. não tem como, eu sinto muito, perdeu, né? Então tem histórias como essa, cara. Cara, Caramba. esse negócio de guarda. E foi isso aí, voltando pro quântico, eu recebi de um monte de. Carol, muito neurótico. Pô, não tem 70 bilhões lá, não, vai ficar tranquilo. Não, tem nada lá. Vai ficar sossegado. Não tem nem 50, Não, né? a Carol, não, 70 tem uns 10 bilhões só, ela tá É só desesperada. de dólar. Então, uma coisa que um computador quântico, que não é atual, tá? Teria que ser um computador quântico mais poderoso que vai vir no futuro. Uhum. Mas um computador quântico plenamente capaz no futuro, ele pode adivinhar a senha. Porra, sabia. Por isso que eu perguntei pô. isso aí. Sabia, né? Tem sempre um Ele caminho. pode. É. Porque aquilo, como é que você faz a senha e a chave do Pix? É uma relação matemática. Uhum. Então, assim, a gente chama isso de criptografia assimétrica. O custo para eu esconder a informação é infinitamente menor do que o custo para revelar a informação. Sim, Essa é a base da criptografia. sim. Então, hoje, se a gente faz uma comunicação secreta, eu posso usar um computador da era dos anos 80 e ele vai dar conta. Para revelar o nosso segredo, tem que ser, tipo, 400 mil computadores da NASA operando por 5 milhões de anos seguidos. Tu Entendeu? vai gastar 1 bilhão pra pegar, É pra pegar impossível. 100 mil. Não, nem Não gasta, vale a pena. né? Não é impossível, é humanamente impossível. E o computador quântico, ele pode vencer essa barreira. É. Então você pode falar, tá aqui a chave pública do Pix. E o computador vai, trabalha e adivinha a senha e pega o dinheiro. Esse é o primeiro risco. Mas o Mas Bitcoin isso daí não é um consegue. risco só pro Bitcoin, né? É um risco para toda a segurança. Segurança do mundial. país. Então, isso é um risco para a segurança nuclear. isso é um risco para a humanidade, tá? É claro que a gente tem como atualizar. Você tem já sistemas de criptografia com resistência pós-quântica. Uhum. O lance é que é muito mais fácil atualizar a criptografia que tu conecta no Banco do Brasil do que pegar essa planilha que é operada por centenas de Sim. milhões de computadores ao redor do mundo e falar, galera, vamos atualizar. E todo mundo vai ter que atualizar a senha. Você teria que trocar a senha, né? Fazer uma senha nova, mover o dinheiro, refazer a segurança. É factível, mas é um trabalho infernal, velho. É, cara. Entendeu? Como é que a gente faz isso acontecer? O outro vetor de ataque é o seguinte. A gente falou dos mineradores, né? Os mineradores são os caras que produzem os blocos e ganham as recompensas. Por que esses caras consomem tanta energia elétrica? Porque quanto mais forte é o computador dele, mais ele consegue fazer bloco. Sim, sim. Então, o computador muito poderoso, ele faz muito bloco. E ele pega muita Consome recompensa. energia. Energia pra caramba. É. O computador fraquinho, ele faz pouco bloco, pega pouca recompensa. Agora, se você pega um computador quântico e aponta ele pra mineração, ele vai conseguir produzir 99% dos blocos sozinho. E com menos energia, né? Exatamente. E qual que é o risco disso? Primeiro que você vai monopolizar a operação da rede, isso é um risco absurdo. E você começa a ter questões de segurança. Por exemplo, se eu tenho uma máquina quântica e eu agora domino a produção de todos os blocos, eu consigo dizer quais transações entram e quais não entram. Então, se a China inventa um computador quântico e domina a mineração do Bitcoin, ela pode censurar todas as carteiras que ela conhece que são norte-americanas. E, eventualmente, expulsar os Estados Unidos do Bitcoin por força de censura. Mas aí o quântico de novo, né, cara? Pô, cara, Isso é bizarro. A nova bomba atômica. isso aí. Esse é mais difícil de resolver ainda do que o da carteira. Esse é pior. Porque a única maneira de resolver isso seria mudar a maneira como toda a mineração funciona. Então você aposentaria
todos os mineradores do mundo para resolver esse problema. Isso seria... Você quebra todo mundo. Isso é uma parada, velho. Tem muita discussão, tá? Na galera... Mas tem uma corrida assim, igual tinha da bomba atômica, pro computador quântico, você acha? Que tá Não, eu rolando acho que essa corrida hoje tá mais focada em IA. Eu do diria computador assim quântico, que... Mas tem também, essa com os Estados Unidos e China, principalmente. Mas eu acho que a corrida do computador quântico é muito maior, né, do que cripto, assim, né? Como a Carol falou. Sim, a gente tá focando aqui. Segredo militar, segredo exato. médico, industrial, bomba atômica, enfim. É uma bomba atômica. Uma bomba bancos, tudo. Não, assim, de fato, os sistemas, né, essa criptografia que foi feita pela NSA, que é a Agência de Segurança Americana, chama um algoritmo de criptografia chamado SHA-256. Um nome qualquer aqui, né? Enfim, esse algoritmo, ele é o mesmo que assegura o Bitcoin, ele assegura a tua conta no Itaú, enfim, o Fort Knox, you name it, tudo é assegurado por isso. Então, acho que é isso, a questão do computador quântico é uma coisa muito maior do que cripto. Mas, por outro lado, pensando na parte de cripto, né, você tem um desincentivo grande também de quebrar o sistema, porque qual é o incentivo de você, digamos assim, hackear o Bitcoin ou, sei lá, quebrar a criptografia do Bitcoin? Porque... Beleza, hoje vale o quê? $1,5 trilhão, mais ou menos? Ou o market cap do Bitcoin, especificamente? Quebrar o Bitcoin não vale a pena. No dia seguinte vale zero. Se você gastar esses bilhões, sei lá quantos de dólares... o cara que tá pensando nisso deve ter Bitcoin, né? Assim, o lance é muito mais do que quebrar o Bitcoin, é um risco de armamentização do Bitcoin. Perfeito. Então, por exemplo, a China querer descobrir a chave privada das carteiras norte-americanas e roubar o dinheiro do norte-americano. E depois impedir eles de transitarem na rede. Entendeu? Esse seria um risco. É o warfaring cibernético. Guerra, né, cara? Então, assim... Olha, o mundo pacífico ele já morreu há algum tempo, né? A gente vive numa... A guerra de tiro de AK-47 e bomba... Essa é guerra cibernética. Ué, cara, sabe qual é um dos países que mais tem Bitcoin no mundo? Coreia do Norte. Sim. China, Coreia do Norte. Não, mas por que a Coreia do Norte... Não, e é pior do que isso. Não, eu tô aqui assim, meu Deus. Por que a Coreia do Norte tem mais Bitcoin que El Salvador? Que o Michael Saylor, que a MicroStrategy. Por quê? Porque eles têm o grupo de hackers mais sofisticado do mundo, que trabalha para o governo norte-coreano. É o grupo Lázaro. A gente teve recentemente um hack numa grande corretora mundial. Mas então eles não ficam minerando, eles ficam só roubando de outras Exatamente. carteiras. É um grupo de hackers. Eles roubam dinheiro. Pirata, sim, só que são hackers do Estado. O Estado, eles não são hackers, eles são exércitos públicos. Não, eles são exército cibernético. Eles são parte de uma defesa do Estado especializada em guerra cibernética. Se você trabalha para o governo e você faz isso no âmbito da relação internacional, você não é um hacker. Você é um agente de um exército. Hacker é algo ilegal, né? É um cara que tá à margem da lei. Aquele cara não tá à margem. Aquilo ali é o Estado promovendo guerra cibernética, falando, cara, esse dinheiro tá dando sopa. Vamos hackear todo mundo e pegar o dinheiro. O maior exército cibernético do mundo. Criptografado, dizem que é super seguro. Como é que eles fazem isso? Sabe qual é o maior vetor de ataque hoje no mundo? Chama-se engenharia social. Você engana um otário. É o mesmo. É o ser humano. É o golpe do Pix, é o golpe do... cara, você manda um golpe assim, manda um e-mail com um link, o cara clica, acabou, sacou? Dá acesso na máquina. Então, é sempre você tenta... É essa a guerra que eles fazem. Só que os caras sabem todas as maneiras de entrar num sistema, enganar um cara, conseguir tirar uma senha da máquina dele, entra em outra máquina, se infiltra na rede, começa a instalar aquele programa que monitora o que tá colocando no teclado, o keylogger. Então, eles conseguem achar várias maneiras e quase sempre, tá? Não sempre, mas quase sempre parte de um vetor de ataque humano para entrar numa rede cibernética e extrair o que tiver que extrair. Informação, criptomoeda, valor, segredo, qualquer coisa que você queira. E eles têm muito... Hoje é o país com mais Bitcoin porque eles roubaram. Sim, e eles são muito bons nisso, tá? São bons, né? O grupo Lázaro é muito complicado, né? Porque você fala, tá bom, vamos fazer uma coisa sobre isso. Você vai fazer o quê? Vai invadir a Coreia do Norte? Os caras têm bomba nuclear, velho. Então você vai fazer o quê? Não, e assim, não é uma democracia aquilo lá. Não é, exatamente. Então, assim, tipo... Vou aplicar uma sanção. Já tá cheio de sanção. O exército mais forte do mundo é da Coreia do Norte, cibernético. Cibernético, sim. Tá? Em capacidade... Essa informação é assustadora. Sim. Assustador. Não é os Estados Unidos. Assim, eu sei que os Estados Unidos nunca entraria nessa de roubar o Bitcoin. Exato, dos outros, eu assim, acho. mas eles não...
Não Eles não- oficialmente Eles declarado. Ou seja, não tão assim, a gente sempre pensa assim, pô, o Rock Balboa vem salvar a gente, né? Que é os Estados Unidos. Né? Tipo, É, o Rock Balboa, é, o Chuck Tom Norris, Cruise, o Chuck Top Gun, Norris, né? isso aí. Ele não tá preparando um exército não pra defender o Brasil. Cara, é só assim, botar né? o Tom Cruise num jato e soltar uns mísseis na Coreia do Norte que o Bitcoin volta, né? Chamar Não a volta. cavalaria. Chamar a cavalaria. Mas essa parte do Bitcoin ser tipo a Holanda em consumo, mas seria a energia mais limpa do mundo, eu não entendi muito bem. O que seria o mais limpo do mundo se eles investem nisso, eles procuram fazer com fonte alternativa? Acho que é um pouco do que eu tava falando, assim, como o custo de energia uma das grandes verticais de custo, né, de uma mineradora, os mineradores eles têm um incentivo muito grande por buscar eficiência. Então, eles pensam em formas alternativas de energia, assim, otimiza a matriz energética para que seja muito eficiente, porque esse é um grande vetor de Será que custo eles estão deles. bancando aquela coisa do Hélio 3, de ir pra Lua e tal? Acho que não, cara. Não. Mas eu acho assim Isso vai que- ajudar bastante também, Não, né? existe um incentivo econômico para você buscar fontes de energia renováveis. Não necessariamente limpas, mas renováveis. Porque você não quer montar uma instalação para minerar Bitcoin, sendo que você vai queimar carvão e daqui a pouco o carvão que tá ali acaba. E tu vai ter que montar uma cadeia logística para trazer mais carvão de trem para continuar queimando. Você quer colocar o Bitcoin do lado de uma hidrelétrica, do lado de uma usina eólica, de uma usina solar, tá? Especialmente quando você fala de energia renovável, além dela ser renovável, o que é um investimento de longo prazo, energia renovável costuma ter pico de produção. E você não consegue empurrar excesso de energia para a rede. Toda usina de energia renovável, ela sofre com isso. Quando ela produz mais do que ela tem que entregar, ela não tem escolha a não ser jogar energia fora. E muitas vezes o investimento necessário na linha de transmissão para comportar esse adicional do pico, dado que é só em horários de pico, isso não se paga, né? Botar um canhão pra matar um formigueiro. Ali, tá E caro. depois quando tiver... E você depois não pode reduzir, porque Exato. se você tira muita energia da grade, você desestabiliza a grade. Então a energia renovável, ela é legal, mas ela também ela tem muita ineficiência por causa da sazonalidade. Então o Bitcoin, ele entra ali como um balizador. Tá produzindo energia em excesso? Não joga fora, joga na mineração. Entendeu? Apertou, cara, Porque desliga a sempre mineração. dá pra minerar mais, né? Sempre dá pra minerar mais, entendeu? Então tem muita evolução nesse sentido, né? De você procurar energia limpa. A estimativa hoje, esses números são questionáveis, porque eu não sei como é que a gente calcula um troço desse. A gente não tem como ver todo mundo, mas as estimativas são de que 60% ou mais da produção de energia do Bitcoin, ela hoje vem de fonte limpa. Entendeu? E é até um incentivo, e não é que você tá, tipo, tirando energia de quem precisa. Você costuma usar o excesso de energia, que é muito mais barato. É uma energia grátis, seria jogada fora. É a melhor energia que você tem, cara. Ia pro ralo. Não, põe pra minerar. Entendeu? O cara vende mais barato, ele traz eficiência pra grade. Como você tem que espremer o máximo de lucro possível, a busca pela eletricidade da mineração, ela é uma busca que busca o máximo de eficiência possível, como o Thiago falou, porque tem que ser profitable. Né? Então você não vai queimar carvão para minerar Bitcoin. Isso é em último caso, quando você não tem mais opção, entendeu? Porque desses data centers tudo que a gente vê espalhado por aí, que estão muito ligados também a varejo, a dados, IA e etc. Não tem nenhum, assim, tem algum que minera Bitcoin que é visível? Você tá na estrada, você vê? Você já visitou algum? Não tem nenhum no Brasil. Não, Mas você já visitou algum fora do Brasil? Não. Eu tô para visitar um no Paraguai. De uns colegas nossos, né? Que os caras têm uma... O Paraguai tem energia muito barata, né? Pô, Aí deve ser muito maneiro. é muito maneiro. Cara. Tem uma empresa que não é só brasileira, né? Tem investidores internacionais e tal, chamada Arthur Mining, que é bem legal, assim, eles fizeram um esquema em que eles criam containers que são plug and play. Então é como pega assim um container, né, tipo de navio, você pluga na tomada e está minerando Bitcoin. Meio que Isso é legal. É o que eu sempre falo disso. São vários containers, é um Lego de container. Isso é super A legal. gente trabalha com isso. Uma das empresas, a gente monta subestação, né? E existem subestação de energia, né? Existem eletrocentros, que são subestações container. Por exemplo, a Vale, que vai minerar, né? Alguma coisa vai ser feita ali, né? Ela tá naquele local ali minerando, né? E ela pega a subestação dela e leva para outro lugar, entendeu? Vamos ter que construir uma nova, né? Sim. Legal saber mas que tem que tá ser, rolando tem que ter móvel. uns Né? data center móveis, assim. Pô, Eles vêm arrumadinho. Eles têm um buraco pra tu colocar a água, que faz o resfriamento da máquina, Sim. e um onde tu enfia a tomada. Acabou. Acabou. Plug and play que a gente chama. Quer expandir a operação, compra mais container. O container vem pronto. Você só aloca Olha ele, que maneiro. pluga a água e pluga o cabo de energia elétrica. Acabou.
A gente, olha como é que passou rápido, mano. E a internet, né? Nossa, já? Já. A gente falou muito de Bitcoin, né? Falamos de criptomoeda e Bitcoin, mas existem outras formas, né? Inclusive token, existe uma série de coisas que ele explicou muito bem no último podcast que ele teve lá com a gente, NFTs e tal. Aproveitar, então, acho que é um bom momento para falar, né? Vai ter uma NFT comemorativa. Então, vou falar aqui para a câmera aqui, ó. Vai ser uma NFT comemorativa, tem um QR Code, vai aparecer na tela agora. A galera fazer aqui, ó, Lucão, ó. QR Code aqui, ó. Ficou bom aqui? Vai aparecer na tela, pessoal, pra você. É uma NFT comemorativa. Coloca lá pra ver que você tá ligado aqui no nosso episódio. Pô, Casta, Thiago, falando de assuntos super relevantes aí do mundo dos ativos digitais. Então, acho que é uma promoção aí pra gente. E é legal, assim, é uma surpresa, né, pra galera. E eu acho que isso pode ser interessante, né, Rafa? Porque é um presente, assim, né? E é talvez a primeira interação Web3 de muitos dos ouvintes, né? Assim, que é uma galera que, assim, um público mais diverso, né? Os seus ouvintes, bem colocado, a audiência. Verdade. Então, pô, acho que é uma forma... É até um parceiro nosso lá na Tense que desenvolve essa infra, né? Chamado Gota Social. E é super legal, porque basicamente ele abstrai todos os elementos de Web3, cripto, token, blockchain desse processo. Então, você vai escanear esse QR Code, você vai entrar num site, vai fazer o login com o seu Gmail, ou vai criar um login e senha, e você vai clicar no botão. E esse botão vai emitir uma NFT. Te dá um acesso a um novo mundo. Que é um ativo digital que isso. está emitido numa blockchain, e, enfim, e você já vai ser o feliz proprietário do seu primeiro ativo digital. Esse movimento do Papo de Compadre, a gente Com tá certeza, ficando porta de digital. Assim como a gente teve quando o Thiago participou, também vai ser uma boa oportunidade para os nossos ouvintes. A gente quer passar isso, disseminar aí a cultura. Vamos aproveitar esse último terço aí do podcast. Fala um pouco da Weaver, né? Assim, você falou que tem uma solução de research, mas assim... legal. Teu peixe aí, Casta. A Weaver é uma empresa que nasceu esse ano, né? É resultado de uma fusão do meu trabalho com uma outra empresa bem legal também do mercado cripto. A gente se juntou para fazer a Weaver. E é uma empresa que, para mim, é o primeiro conceito de uma empresa full Web3 que a gente fala, onde a gente trabalha com mais de uma disciplina. Então, a grande sacada da Weaver, eu criei essa empresa para ajudar aqueles que querem entrar em cripto e não sabem como entrar. E não é só investidor, empresas. Eu recebo direto assim, Casta, eu tenho uma empresa que trabalha com... Já teve um caso, um pessoal que trabalha com usina hidrelétrica. Legal. Falei assim, Casta, tem como a gente tokenizar a usina? Eu falei, cara, tem. Vamos conversar, a gente faz um projeto, a gente implementa. Só que aí você não pode só fazer uma coisa, você tem que fazer a tecnologia, você tem que educar o cara, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para saber se aquilo encaixa. Então, em última instância, a Weaver é uma empresa multidisciplinar que tem o trabalho de resolver as dores de quem tem que entrar em Web3, em cripto, e tem dores e não sabe muito bem como começar. Desde investidores a empresas, a projetos, a setor público, privado. E a gente está conversando com muita gente, né? É quase como uma super consultoria. Então, qualquer um que esteja, sei lá, vendo o podcast, fala, pô, me interesso por cripto, tem uma empresa, quero saber o que cripto tem a ver comigo, eu tenho um projeto, tô com uma dor, né? A Weaver é o tipo de empresa que você pode chamar para te ajudar. Eu já tenho um projeto. Acabou o podcast aqui, eu tenho que falar contigo. Já dei uma pincelada, né? Já deu uma pincelada? O Thiago levantou a bola, então, mas faz total sentido, né? E vamos falar da Tense um pouquinho também, que a gente aqui, né? A gente é apoiador, investidor, né, da Tense, então a gente ficou apaixonado também pelo projeto, entramos. Fala um pouquinho da Tense também. Legal. Não, a Tense, cara, assim, a gente é um pouco na linha da Weaver, né? A gente quer abrir Concorrente? Não, pelo contrário, super complementar, né? É complementar. Mas a gente quer escancarar essas portas da Web3, né? Acho que é um valor, assim, uma visão que a gente compartilha, né, de forma diferente, né? Então, a Tense, a gente é um protocolo 100% descentralizado e o nosso objetivo é facilitar a experiência do desenvolvedor, né? O builder, enfim, o dono de uma empresa que quer desenvolver os seus produtos, né, baseados em uma blockchain. Né? Então a gente criou esse framework, que é um framework que, assim, você não precisa de uma linha de código. O Rafa, se quiser botar a Rafa Chain no ar agora, bota em 5 minutos. Você vai dar 5 cliques na tela, vai dar alguns parâmetros, next, tipo instala no computador, um software no teu computador. E depois de alguns passos, essa blockchain vai ao ar. É uma blockchain sua, dedicada para a aplicação que você quer fazer. Toda a gestão de infraestrutura é absorvida pela Tense.
né? Então a gente fala muito assim que a gente tem um protocolo de orquestração de produção de blocos, né? A gente falou aqui como que produz o bloco do Bitcoin, né? Então a gente organiza toda a infraestrutura de produção de blocos de uma blockchain de um dado projeto, né? Então é um projeto de infraestrutura, é muito comparável com a AWS, por exemplo, né? Que, enfim, eu sou um pouco mais velho, né? Eu estudei ciência da computação. Quando eu estudei lá na UFRJ, a gente queria fazer uma aplicação web, né? Você tinha que colocar um servidor de banco de dados no ar, enfim, você tinha que fazer um monte de configuração, um monte de XML para lá, para cá, arquivinho de texto. E aí, eventualmente, surgiu a AWS, né? A Amazon Web Services, né? Que eles basicamente facilitaram muito a interface para o desenvolvedor de software, né? Então, hoje, se você quiser colocar um computador em qualquer lugar do mundo com uma dada especificação de hardware, você abre lá a sua conta, você compra créditos, né, da AWS, e você dá esses parâmetros e bota esse computador no ar, e esse computador vai rodar a aplicação que você quiser, né? A gente quer fazer uma coisa parecida, né? Então, só que tem uma diferença, né? A gente falou aqui um pouco dos tokens, etc. A gente, como muitos projetos, né, em Web3, a gente não aceita Pix, a gente não aceita cartão de crédito, a gente aceita o nosso próprio token como forma de pagamento. Então, o Bitcoin, ele roda ali Bitcoin, paga em Bitcoin. Assim, pensa que, pô, as blockchains, elas são a casa, são como países, né? E em cima desses países rodam empresas, né? A Tencent é uma das empresas que roda em cima do Ethereum, né? Uma forma de falar. E o que a gente faz a gente viabiliza o que outras empresas venham para esse mundo do Ethereum. Então a gente abstrai completamente a gestão de infraestrutura. E aí o nosso cliente ele fica livre para fazer o que ele quiser em cima daquilo, né? Então, assim como a AWS, você dá 3 cliques ali, bota um servidor no ar e você lança um blog, uma mídia social, né? um banco, né? Que usa aquela infraestrutura. Com a Tencent é exatamente o mesmo processo, né? Você, de forma muito simples, sem nenhuma linha de código, você lança uma blockchain e essa blockchain ela é a base para você fazer qualquer serviço Web3 em cima daquilo, né? Então é muito genérico, é muito de infraestrutura, mas enfim, é super poderoso, né? Porque a gente, na real, assim, o que a gente fez, o ganho de produtividade que a gente oferece em vez de você demorar 1 ano desenvolvendo 6 meses, desenvolvendo diversas integrações, fazendo gestão de infraestrutura, isso tem um custo, né? Tem normalmente uma equipe dedicada a isso. Você faz isso em 5 minutos, sem nenhum custo de nenhum capex, né? Nenhum investimento, né? Você paga por uso, né? Sob demanda. Então, a gente traz esse ganho de eficiência não só no tempo, mas também no custo, né? Porque você não precisa ter um grande investimento inicial para começar a sua blockchain. Acho que essa é talvez a forma mais alto nível, assim, que sem dar muitos detalhes, assim, eu gosto técnicos. do exemplo do Wix, né? Que a gente, isso. Um Wix para blockchains. A gente, assim, como empresária, né? Você vai estar montando a sua empresa do zero, você quer logo montar um website, né? Eu lembrei muito justamente da Wix, onde facilitou toda a parte de estrutura para você montar um site, você monta mais fácil. Aí eu entendi que é isso que a Tencent faz, então, né? turma, a Tencent simplifica a criação da sua blockchain. É um bom exemplo mesmo. E é bem complementar, como ele falou. Porque, por exemplo, pode chegar um cara para mim e falar, Casta, eu quero colocar esse projeto no mundo cripto. Eu falo, cara, para esse projeto, você tem que ter uma blockchain só sua. Então, vamos usar a Tencent e usar a infra deles e colocar no teu projeto? E, naturalmente, se eu escolho usar a Tencent, eu vou ter que pagar a infra deles em tokens Tencent. Então, muitas coisas em cripto você nem precisa... Claro que eu conheço o Thiagão, eu ia falar com ele, mas não precisaria, né? Se eu, como fazendo um projeto de cripto, falo, cara, quero usar a Tencent, eu não tenho que ligar e falar, Thiago, quero usar a Tencent, sacou? Cadê seu BD? Né? Vamos assinar um NDA. Não, você vai comprar o token dele, vai pagar a tecnologia dele e vai usar. Sim. E a gente tem hoje em cripto, cara, projetos que se costuram, tipo, dezenas de projetos. Se costuram, né? Se costuram, se programam um em cima do outro, ficam se embaralhando. E os CEOs nem se conhecem, não se falam. É tudo software, sacou? A própria Tencent é isso, né? A gente é uma coxa de retalho de diversos serviços Web3, wallets, exploradores de blocos, restaking, né? Para quem é mais desse mundo. A gente costura vários serviços Web3, a gente adiciona uma camada de conveniência em cima disso tudo, e a gente facilita o acesso a esse conjunto de funcionalidades, ferramentas, etc., que são fundamentais para qualquer blockchain. Né? E aí, a partir dali, qual negócio você vai construir em cima dessa base é com você. Mas a gente costura exatamente o que você falou, chutaria aqui, nunca parei para contar, mas mais de 10 protocolos com certeza. Pelo menos, E aí a gente oferece
um serviço adicional em cima disso tudo, uma camada de conveniência, e isso virou um produto próprio, né? É o que o Chris Dixon, né, que é um cara que eu gosto muito, que é o cara lá do A16Z, né, um fundo de venture capital muito famoso. Uma vez ele tem um texto que ele fala sobre isso, né, que essa interoperabilidade, né, e composabilidade, né, como a gente fala no jargão aqui mais técnico, das blockchains, do mundo cripto, está para software, desenvolvimento de software, assim como os juros compostos estão para as finanças, né? Porque se eu pensar assim, essa composabilidade, ou interoperabilidade que essas blockchains todas têm entre elas, como o Casta falou, sem precisar conhecer ninguém, né? Basicamente através de uma API, uma documentação bem estruturada, você vai lá e integra, né, com ela e acabou. Isso é muito poderoso, né? Porque você tem cada vez mais no mundo das blockchains, empresas super especializadas. A Tencent é muito especializada, a gente faz uma coisa muito específica, né? Um pedacinho ali do processo. Um pedacinho. E aí tem outros parceiros que fazem outros pedacinhos. Sim. A gente combina isso aqui e virou um grande serviço, uma oferta super robusta, né? Então, o efeito de giro composto, né? É muito parecido, assim, né? E isso é muito poderoso, né? Então, tipo, a gente é muito fã dessa visão. Você falou que, esse projeto você tem que criar sua blockchain. A gente caminhando pro final aí, eu tenho só umas 2 perguntas. Carol talvez tenha mais também, mas eu tenho 2. Qual é a diferença do cara? Esse projeto tem que criar blockchain. Esse dá pra entrar. É complexidade do projeto? Qual é Cara, é caso a caso, tá? Às vezes tem incentivos econômicos. Por exemplo, quando você tem uma blockchain, ela tem que processar transações, como o Bitcoin processa transações. Para você fazer essa blockchain funcionar, as transações pagam taxas. Se o seu projeto também é a sua própria blockchain, quem é que fica com as taxas? Você. Entendeu? Então... Isso é muito Chaves vendendo churros pra ele mesmo. Já viu aquela um pouco disso. Pô, eu fico muito louco, sabe? Mas ele dá a volta com uma moedinha de R$1, ele come o churro todo. Não, porque quem vai usar são outras pessoas, né? Se você pode ou ser sua própria blockchain com o seu aplicativo, ou você pode ser um aplicativo que mora em outra blockchain. Nos 2 casos, o seu aplicativo pode captar o usuário final. Só que se você tem sua própria blockchain, você não divide o dinheiro da taxa com a blockchain onde você mora. Se o seu projeto é muito independente e autocontido, pode fazer sentido ele ter a própria blockchain. Tá. Só que às vezes seu projeto ele está querendo capturar dinheiro que já existe em algum lugar. Então faz mais sentido você ir para uma blockchain que já existe e tentar captar usuários e dinheiro que já está nela. É um pouco daquela lógica, velho. Sabe, blockchain parece muito com lógica de Estado. Vai vir uma fábrica pro Brasil. Cara, e aí os estados começam a competir. Não, aqui eu te dou isenção de imposto, aqui eu te ajudo a financiar, aqui eu tenho mão de obra barata. E as blockchains estão muito assim, cara, brigando por aplicativos. Então os aplicativos, eles escolhem, vou morar nessa cidade ou naquela cidade, que é essa blockchain ou aquela blockchain, onde eu tenho uma vantagem econômica, ou eu vou tancar, matar no peito e vou criar a minha própria blockchain. Legal. Quando você pensa em criar sua própria blockchain, você olha para um cara como o Tanse e fala, ele vai me cortar um monte de custo e vai me cortar um monte de tempo, eu vou usar a pilha tecnológica dele para não ter que desenvolver minha blockchain do zero. Né? E a decisão é um tipo de decisão que a Weaver te ajuda a tomar. Do mesmo jeito que se alguém vira pra ele e fala, cara, eu quero fazer isso aqui na Tancia, ele vai falar, olha, velho, pra você modelar o seu negócio aqui, a teoria econômica, vai falar com o Casta, sacou? A gente garante que tua blockchain funciona, mas pô, pra refinar o jogo econômico, fala com aquele cara, sacou? Legal, então a gente tá costurando junto. Token Economics, né? A economia do token. Economia do token, tokenomics. A ciência econômica do token, entendeu? Como funciona o seu token? Para que ele serve? Quais são as taxas que são pagas? Quando? Isso tudo é com esses caras aqui. É, o que eu faço. Faz a análise, era um relatório e ali tá explicado. Cara, mas o que eu mais faço hoje é da consultoria do token. O cara fala, quero inventar o token. Aí eu vou falar, cara, tudo bem, deixa eu te ajudar. O que você tá querendo inventar? Normalmente eu faço um monte de correção, né? Faço um monte de ajuste ali, porque inventar o token é fácil. Fazer ele ter um papel relevante e ter sentido na economia do projeto é dificílimo. Sim. Porque você pode inventar o token e largar. E aí? Como abrir uma empresa. Abrir uma empresa é fácil, mas que de valor aquela empresa vai gerar? E o modelo de negócio dela, né? Exato. Cara, isso que eu ia te falar, Cássio, assim, eu acho que é um pouco mais complexo que isso, Rafa, porque assim, tem uma matemática brutal. Um pouco mais complexo. Porque um pouco é eufemismo, velho. Assim, pô, se você vai... Cara, beleza, eu quero montar uma empresa, beleza. Como que eu ganho dinheiro? Uma empresa de software, pô...
é um SaaS ou não, é uma coisa que é, pô, por projeto, é uma coisa customizada, né? Enfim, você tem alguns modelos de negócio que você pode cogitar que já existem, né? Uma coisa que é interessante em cripto, né, é que você tem muito mais liberdade para criar modelos de negócio, né? Só que isso tudo tem que estar amarrado numa matemática, assim, de forma bastante cuidadosa, né? Porque senão acontece, né? O que a gente vive vendo aí, enfim, tokens foram lançados, deu errado, teve algum exploit, né? A ideia é boa, mas quando a execução foi... a execução errada, a gente fala da moeda do Trump, por exemplo. Para que ela serve? Não sei dizer. Para nada. Pra nada. Ela só serve para você comprar e vender. Então, para que eu compro? Você compra porque você acha que mais gente vai comprar. Agora, imagina se a moeda do Trump, por exemplo, ela desse acesso a uma família particular de títulos de dívida do Tesouro Norte-Americano. Aí esse token tem uma utilidade. Ou se comprar tokens do Trump fosse comprar indiretamente cotas do World Liberty Fund, que é a carteira do Trump. Então, dar significado pro token é a diferença entre a vida e a morte do token. Perfeito. Porque lançar um token é que nem, cara, vender papel. Eu tenho um papel na minha mão. E aí, tu quer comprar? Quer comprar? Quer comprar? Agora, esse papel dá acesso a uma reunião privada comigo de consultoria extra. Pô, peraí. Sim. Agora esse papel me interessa. Então, dar significado para um pedaço de papel é a mesma dificuldade de dar significado para um token, né? E a ciência da tokenomia é, cara, me diz teu modelo de negócio que eu vou te dizer como dar significado pro teu token, sacou? Que legal, cara. Isso me fez lembrar da segunda pergunta que eu tinha naquela hora e eu acabei não É fazendo. verdade, Dá tempo. Dá tempo. Mas é rápido. Que era justamente quando a gente chegasse no limite ali do Bitcoin, se ele não viraria apenas um ativo, igual a uma ação de bolsa, que a volatilidade dele seria apenas em cima de oferta e demanda ali de compra e venda. Isso tem mais a ver com a eficiência do mercado em precificar o Bitcoin do que com o limite dos Bitcoins que você paga para a operação dele, tá? Porque quando você fala do limite do Bitcoin, que é 2140, quando você não vai mais pagar para os mineradores... Quando seria esse ano, se já 2140, tem essa estimativa? Porque é matemático, né? 2140, aproximadamente abril de 2140. Então a gente pode comprar antes. Não, você vai estar morto quando esse dia chegar. É o lance seguinte, é que, claro, lá é quando acaba, mas até lá vai diminuir muito. Então, minha estimativa, cara, é que daqui a pelo menos uns 3 halvings, 12 anos, essa discussão vai ficar séria, tá? Especialmente se as taxas não subirem. Porque o que acontece? Porque não vai acontecer aquilo que eles estão prevendo, né? O Bitcoiner, como o Bitcoiner ele vê no Bitcoin um ato de fé, e o Bitcoin para ele é quase uma experiência religiosa, ele acredita nisso com um ato de fé. Né? Eu não sou uma pessoa que tem o Bitcoin como religião, então eu não encaro isso pela perspectiva da fé. Eu sou um filósofo e um tecnólogo, então eu penso, e se a taxa não estiver pagando? O que vai acontecer? A gente tem que considerar essa hipótese. Então, se você diminui o salário que o Bitcoin paga para esses mineradores e as taxas não compensaram a redução salarial, e aí? Isso vai ficar mais grave quanto mais perto nós chegamos do ano de 2140. E minha estimativa é que em 3 halvings, 12 anos, isso vai ficar sério. Tem algumas alternativas na mesa, tá? E nenhuma delas agrada o Bitcoiner. Assim, cara, o pessoal realmente arranca os cabelos quando eu falo sobre isso. É que eu já não tenho muitos, né? Só tenho aqui. Mas o pessoal que tem arranca, né, cara? Eu não arranco porque é um bem precioso, é escasso, né? É escasso que nem o Bitcoin, meus cabelos. Então, primeira alternativa, acabar com a mineração. E mudar para outros sistemas que o Bitcoin é nosso, o cara acha insano. A próxima, passar do limite de 21 milhões. Fala, cara, vamos colocar aqui mais uns 4 milhões para continuar pagando a galera? Tipo, cara, tem uma moeda que fez isso, tá? Vamos imprimir dinheiro pra continuar pagando a galera? Cara, é a decisão que um país faz, velho. Quando o país tá num problema, ele fala, cara, eu vou imprimir dinheiro pra resolver. Tem guerra, vou imprimir Eu vou imprimir dinheiro, cara, entendeu? Então, assim, é uma possibilidade. Difícil, mas é uma possibilidade, tá? Outra possibilidade é você ligar uma inflação perpétua pequena. Bitcoin é não inflacionário ou deflacionário. Aí vai perder essa característica. Mas aí o que você... Bom, beleza, cara. Aí você fala, galera, olha só. 1% ao ano, vai. 1% ao ano só pra gente ter o quê? Um pagamento recorrente pelo salário desses mineradores, tá? Aí os caras da década de 70 lá vão ficar malucos. Vão ficar malucos, os atuais também, cara. Os atuais vão ficar loucos, sacou, com isso. Mas tem outras possibilidades que não envolvem mexer no Bitcoin. Primeira possibilidade, Bitcoin se torna muito importante. Ele é importante pra gente muito rica. As corretoras hoje de Bitcoin são empresas bilionárias. Sim. Se o Bitcoin morrer, elas estão ferradas. Sim. O que elas podem fazer
elas montam um consórcio e falam, olha, nós, instituições financeiras investidas em Bitcoin, corretoras investidas em Bitcoin, a gente vai criar um fundo soberano e a gente vai pagar os mineradores por fora. Entendi. O cara fez um bloco, a gente vai, dar dinheiro para ele. Por quê? Porque a gente quer que a rede continue viva. É mais jogo pra gente pagar a sobrevivência do minerador do que deixar a rede morrer. Sim, aí tá numa pegada... Aí é capitalismo puro e a galera lá da essência fica mal. Também fica... Ninguém gosta, velho. Ninguém gosta. Assim, não Todas teria... as soluções que você deu aí... Não, né, é por isso que é por isso que eu não sou muito chamado pros eventos de Bitcoin ortodoxo, né? A igreja do Bitcoin não conversa muito comigo, mas o pessoal mais de cripto conversa. E tem uma última alternativa, que é a seguinte: imagina que Estados Unidos está estocando Bitcoin, China está estocando Bitcoin. Cara, esses caras, se eles estocarem Bitcoin, eles têm que começar a minerar Bitcoin. Não por causa da recompensa, mas porque eles têm que impedir que o outro cara seja um grande minerador. Porque se você é um minerador dominante e você tem mais da metade do poder da mineração, você consegue começar a censurar a transação. Então se torna uma questão de defesa. Se eu tenho estoque de Bitcoin e eu sou um país, eu tenho que ocupar espaço na mineração para defender a soberania das minhas transações. Pra você ter poder de fala. Né? Exatamente. Para ter poder político. Isso, poder político. Então, você Mais uma questão então, aí. E aí não importa se o Bitcoin paga ou não paga. O que importa é que você tem que gastar aquilo como defesa. E aí você mantém o Bitcoin seguro porque existe muito interesse de quem tem Bitcoin em ocupar espaço na mineração. Então é mais uma maneira de manter a parada virando, sacou? E eu acho que nesse caso, né, a gente vai ter, assim, como você falou, nesse último hipótese, são países minerando. Eu acho que a gente também não pode negligenciar as instituições financeiras, porque se chegar nesse ponto de países estando reserva, é porque provavelmente os Goldman Sachs, JP Morgans do mundo, enfim, que a gente sabe que, né, BlackRock, enfim, já estão com posições gigantes. Tudo bem que normalmente ETFs não é proprietário, é dos clientes, né, pelo menos a parte que tem feito mais barulho hoje em dia, mas a gente sabe também que, existem mesas proprietárias nos grandes bancos, tesourarias comprando, você vê os balanços de empresas listadas, e obviamente tem MicroStrategy agora, né, que, enfim, é um exemplo totalmente à parte, né, mas existem empresas, KPMG, bancos, né, que têm Bitcoin no seu balance sheet proprietariamente, né. Então, se a gente chega nesse nível em que, as nações estão minerando, certamente empresas, instituições financeiras também teriam interesse em fazer isso, porque eles também têm relações com os governos, etc. É interessante porque realmente você ainda mantém algum nível de descentralização, mas assim, é incomparavelmente mais centralizado do que o que a gente tem hoje, né? Então, aí que o cara lá sai da cova, né? O sonho daquele cara é que todos nós teríamos, cada um de nós, um computadorzinho, e todos nós seríamos mineradores, e seria tipo uma coisa super acessível, democrática, mas é muito entendeu? marxista, né? O que ele pensou lá. Então, mas não é, né? Porque é igualitário pra quem entra no jogo. Então você não força a igualdade. Você não obriga a estar no jogo. Sim, entendeu? E se você minera com 2 computadores, você ganha mais. Então é uma espécie de meritocracia super acessível, né? É uma meritocracia onde você tenta prevenir a formação de oligopólios e cartéis e coisas como essas, né? Mas filosoficamente, você é um filósofo. E é até bom pra gente... Vamos encerrar então o Papo de Compadre com uma pegada filosófica. De tudo que a gente falou, dessa descentralização e tal, mas ainda assim melhor do que tem hoje e tal, não sei o quê. Filosoficamente, todo esse movimento daqui a 10, 20, você falou 3 halvings, 12 anos, a gente caminha para melhor ou para pior como sociedade? Cara, aí vamos fazer uma... É filosófico isso, né? A descentralização absoluta, que é o sonho dessa turma, eu considero inviável. Para mim é inviável. E eu acho que nós vivemos como humanidade em tentativas e retentativas de centralizar e descentralizar. A primeira internet que nós tínhamos era uma internet hiper descentralizada. Antes das mídias sociais. Se você quisesse ser alguém na internet nos anos 90 e começo dos anos 2000, você teria que literalmente programar o seu próprio site. Sim, eram os programadores, né? Isso. Então, esse era o único jeito. Eu quero ser alguém na internet, eu tenho que programar o meu site. Então, as pessoas programavam sites das formas mais insanas, criativas, diferentes e malucas possíveis. E era super diverso, super acessível. Você não visitava uma mídia social, você visitava os sites que você gostava, que é como ir na casa de um amigo. E aí as mídias sociais vêm e fazem o quê?
Para você ser alguém na internet, não é você ter o seu site, é você ter um perfil na minha rede. E elas padronizam, automatizam e monopolizam o formato da entrega do conteúdo. Perfeito. Então hoje o que nós chamamos de internet, muita gente não acessa a internet. Muita gente acessa o Facebook, que é um aplicativo em cima da internet. E toda a vida e a experiência daquele cara é usar apenas aquele aplicativo. Ou 1 ou 2, 3 aplicativos. E isso é hiper centralizado. Eu acho que, só complementando, né, Castro, eu acho que por isso que a gente fala muito que cripto é sobre comunidade, né? Porque o que é comunidade, né? Assim, no caso da Tense, temos o Casta, por exemplo, faz parte da nossa comunidade, é um parceiro. Temos os projetos que estão construindo em cima da nossa infraestrutura. Temos embaixadores, que são pessoas que gostam do projeto. Papo de compadre faz parte da Papo, comunidade. chega lá também. É tudo parte da comunidade. O Papo de Compadres, temos nossos investidores, temos os colaboradores, pessoas que isso tudo é comunidade, né? E em cripto, é impressionante como essa questão da praça, né? A praça, talvez seja uma visão romântica minha, mas a praça parece ser muito maior, né? E a torre menos alta, né? Porque, obviamente, você tem algum tipo de estrutura que está coordenando a diretriz do protocolo e etc, né? Mas o grande sonho de todos... Porque tem que ter uma torre. Em algum momento você tem que fato. ter alguma Tem coordenação. que organizar essa coisa, tem que organizar de algum jeito. Por menor que ela tem que ter uma torre. Mas todos os protocolos, eles têm essa visão de longo prazo de virar uma entidade mais descentralizada, com uma governança descentralizada, né? Todo protocolo, né, de alto nível visa isso. Então, isso é muito interessante, né, no mundo cripto, porque é uma desconstrução um pouco desses modelos que a gente tinha de organização que estavam aí até então, não só de países, etc., mas de empresas, né, essencialmente. E é uma coisa muito mais horizontal, né, na média. Mesmo empresas, até de novo, né, assim, a gente tem várias empresas no nosso ecossistema, né? Então, cada uma toca uma parte do processo, né? Eu toco hoje a Foundation, né? Mas tem outros contribuidores que tocam outras empresas. Então, ele tem uma outra empresa que ela só faz Developer Relationship, que é basicamente o pessoal que está na linha de frente, falando com os builders que querem construir algo em cima, que faz a documentação. Tem uma outra empresa que ajuda a gente na parte de operação. Então, bem assim, essa horizontalização. a gente diz que é uma governança descentralizada, né? E hoje ela é descentralizada até um certo ponto, mas a ideia é que cada vez mais a gente adicione mais e mais descentralização e de forma que a comunidade realmente tenha um papel mais ativo possível, né? Na gestão, assim, da empresa, da organização no longo prazo, né? Obviamente. Batemos os 99 lá. Verdade. O episódio rendeu bem. Você tem uma última pergunta, meu amor? Não, eu só ia assim, acrescentar um pouco aí nessa parte filosófica, já que todo mundo também falou um pouco, que eu acho que hoje em dia também a torre ainda só não terminou, porque quem está na torre também sempre tenta migrar na praça, né? Igual como a questão do Bitcoin, então os governos fazendo reserva em Bitcoin. Eu acho que é isso, sempre que tentam descentralizar, a torre vai lá e tenta A torre fazer tem que ir na parte. praça, para não... Exato. Se a praça Vamos explodir. inventar uma parada legal, a torre pega, né? Exato, Tipo isso. Então, e eu acho que o desafio é justamente esse, tentar criar algo tão descentralizado que a torre não consiga Curti. botar na mão. Essa é a visão cypherpunk. Esse é o sonho criptoanarquista. Isso é... Aí, ó. Tu mandou... Convertemos. Caixa, temos mais um soldado. Mas eu não sou criptoanarquista, velho. Mas essa é a visão. Olha a cara da Carol de criptoanarquista. Fuck the banks. Turma, Casta, brigadão por ter vindo aqui, cara. Uma honra ter te recebido aqui. Thiago, novamente, obrigado por ter vindo Sempre aqui. um prazer. Quando a gente criou o Papo de Compadres, eu não imaginava pessoas de tanta relevância sentadas aqui, né? Nos nossos primeiros certeza. episódios lá. O projeto Papo de Compadre ganhando cada vez mais corpo, com a ajuda aí do time da Papo Reto aqui, que a gente tá com vários episódios top aqui. O time que tá assistindo aqui, Yasmin, o Camila, todo mundo. Obrigado. Acho que o Papo de Compadres está crescendo, entregando conteúdo interessante e fazendo eu conhecer pessoas incríveis, que acho que isso é o mais legal. Você é o cara que já mora no meu coração, porque Aí. você tem Valeu, obrigado. você tem uma mensagem, cara, que eu faltava alguém na internet igual você com essa mensagem. Eu fico falando, Sim. meu Deus, é muito parecido como eu penso, assim. Eu acho que fico feliz de ter esse espaço pra gente
mostrar pra turma aí que segue a gente, que é um público bem diverso, né? De vários setores. A gente fala de empreendedorismo, né? Então a gente agora tá falando de ativos digitais, empreendedorismo no ativo digital. Então tem gente aqui do varejo, tem gente da empresa mais raiz, né? Então fico muito feliz de ter trazido vocês aqui, vocês terem aceitado o convite. O podcast ficou incrível. Deixa aí suas redes sociais, Casta, Thiago. Manda um último recado para quem vocês quiserem aí. Show. Quem quiser me seguir, eu produzo conteúdo no Twitter, no YouTube e no Instagram, no @CastaCripto, né? Casta Cripto, cripto com Y, tá? Beleza. Pode me seguir que vai ser um prazer. Eu respondo meus DMs, tá? Ainda consigo. É uma batalha, mas se quiser mandar uma mensagem pra mim, pode mandar um DM no Insta ou me procurar no LinkedIn, Rafael Castaneda, que eu respondo, tá? Aliás, foi assim, não sei se você lembra disso, né, Casta? Mas assim que a gente começou a se falar, né? Eu já segui o Casta, acompanhava o conteúdo, sempre fã. E esse efeito que você teve, assim, né, Rafa? Acho que foi mais ou menos parecido com o que aconteceu comigo, quando eu mandei uma DM lá no Twitter, se não me engano. E o Casta me respondeu. E eu fiquei assim, cara, o cara me respondeu, não imaginava. Eu mandei assim, vamos mandar. E agora está aí. É muito legal. Isso aí é a diminuição da torre, né? Onde você consegue mandar uma mensagem, o cara te responde. Pessoas assim que a gente admira, isso é muito legal. E hoje a gente tá, cara, sei lá, todo mês a gente se encontra em algum lugar aí, né? Então, fofocando no WhatsApp, né? Tem que falar isso. Né? Então, corrente, bom dia, boa noite, as florzinhas. As florzinhas, né? Muito maneiro, né? Figurinha, né? Figurinha de vó. Mas então, pô, cara, eu sou muito fã desse modus operandi, né, de cripto. Mas enfim, vou fechar aqui então, pessoal. Eu sou bem ativo em rede social, assim, normalmente Twitter e LinkedIn. Então, todas as minhas redes sociais pessoais são Thiago Rudiger, Thiago com TH Rudiger. E, assim, a Tense, né, a gente, cara, tá crescendo muito aqui no Brasil. Assim, muitos parceiros interessantes aqui, projetos de super alto nível. Dá até um orgulho, né? Hoje, assim, a gente tem 35 pessoas na Tense, dos quais são 5 brasileiros. E parceiros, assim, que estão usando a nossa infra, cara, tem muitos. Assim, então, dá um orgulho enorme, assim, de ver como tem demanda para esse produto aqui. E, assim, eu não imaginava que seria o caso lá quando a gente começou 2 anos e meio atrás, né? Então, pô, super legal. E, bom, as redes sociais da Tense, a gente vai colocar um QR Code também, né? Por que não? Então. Vamos, tem um QR Code que a gente vai soltar aqui, então, assim, ó, que tem aqui. Como é que é? Vai ficar aqui assim? Aqui assim. Acho que o lugar tem que ficar movendo o QR Code. Aqui, vai ficar aqui. E a gente vai soltar, então, um QR Code com um Linktree. Então, nesse link vai ter o site da Tense, a documentação, o Twitter. O Twitter é tense.network, quem quiser seguir a gente. A gente faz muito conteúdo em inglês, né? Porque é um projeto global. Mas, assim, eu tento sempre participar de fóruns, assim, em português, porque eu acho que isso é importante. É um aspecto... A gente fala muito isso, né, Rafa? O aspecto de educação, né? Que é algo que a gente compartilha muito, esse valor, todos nós aqui nessa mesa. E eu tento sempre colocar coisas em português e em inglês, né? Então, assim, tento ao máximo fazer isso, porque, querendo ou não, isso ainda é um gargalo, né? Para disseminar conhecimento por aqui na América Latina. Então, poxa, sigam a gente lá. A gente tem um grupo de embaixadores no Brasil super legal. Produzem conteúdo independente, traduzem conteúdo que está em inglês para português. E a gente, isso é até um número interessante, né? Falando em comunidade, a gente tem gente traduzindo conteúdo em 13 línguas ao redor do mundo. 13 países, desculpa, não 13 línguas, são menos línguas, porque, enfim, se contar América Latina, Espanha, enfim. Mas são 13 países, né? Então, são voluntários, pessoas que curtem a Tense, olha que legal, né? E estão ali dedicando o seu tempo para ajudar a gente, né? E a gente é super grato, e uma das comunidades mais fortes é a brasileira, né? Super grande a comunidade. Então, enfim, é isso. Eu queria agradecer aí a comunidade toda, agradecer a vocês pelo convite mais uma vez. E é isso, cara. Sempre as ordens aí. Bom, pessoal, segue a gente, @papo.decompadas no Instagram, YouTube, Spotify. Inscrevam-se no canal do YouTube. Casta, pede pra eles se inscreverem no canal do YouTube. Se inscreve, deixa o like, Isso aí. bota o sininho, manda ver. Galera, obrigado aí por você que tá com a gente até agora e confirmou lá na nossa NFT. Espero que vocês tenham curtido. Meu amor, obrigado. Obrigado. Você sempre abrilhantando aqui as perguntas maravilhosas. Muito obrigado. Eu que agradeço os nossos convidados por ter compartilhado todo o conhecimento. Sempre a gente sai daqui muito melhor do que começou o podcast, né? Sem dúvida. Pessoal, espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Um abraço.